Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 1251 Chance perdida. Wise Star Order foi realmente sua estrela do azar. Leonel raramente sentiu constrangimento em sua vida e definitivamente não sentiu isso profundamente mesmo quando o fez. Mas, agora, isso já foi 2 vezes em apenas alguns dias. Não foi coincidência, ele culpou o velho bastardo. Infelizmente, ele não conseguiu permanecer nesses pensamentos por muito tempo porque quase no exato instante em que Aina saiu mais uma vez, um ciclo de dor e alívio pareceu tomar conta da vida de Leonel completamente. Na terceira dimensão formaram-se seus nodos, e na quarta vocês não apenas fortaleceram o corpo, mas também forjaram caminhos nodais. Após a terceira dimensão inicial, havia apenas conexões básicas entre seus 9 nós, então cabia ao indivíduo completar o que era essencialmente um novo sistema de órgãos. Leonel já tinha feito isso há muito tempo. Ele passou muitos meses no mundo experimental da limpeza dimensional e reservou um tempo para terminar lá. Mas esses novos caminhos nunca foram usados. A boa notícia era que à medida que o corpo de Leonel ficava mais forte, eles também ficavam. A má notícia foi que a sensação súbita e nova deixou seu corpo em um estado de choque do qual foi difícil se recuperar. Quando a dor atingisse o seu pico, as águas purificadoras iriam agir e Leonel se encontraria nas nuvens, apenas para a dor voltar novamente. Era quase como ter uma enxaqueca pulsante que fazia você acreditar que ela desaparecia a cada poucos minutos, apenas para voltar no momento em que você mudava de posição a cabeça. Todo esse tempo, a Wise Star Order desligou completamente Leonel. Mesmo agora ele estava em estado de choque. Roubar energia do regulador. Eles sempre teorizaram que esta era a única maneira de passar pelo teto de vidro, mas ninguém jamais conseguiu. Realmente foi preciso um pirralho que não conhecia a palavra medo para fazer isso. Quantos gênios estão rolando em seus túmulos agora? A Wise Star Order sabia que Leonel tinha feito isso completamente por acidente. Ou não. O pai dele. O olhar da Wise Star Order se estreitou. Foi realmente sorte? Ele nunca tinha ouvido falar de alguém capaz de regenerar um nó inato. Desde o início, um nó inato não era algo que pessoas normais deveriam ter. Foi por isso que o nascimento foi seguido por um fenômeno. Se o pai de Leonel não fosse tão poderoso quanto ele, Leonel teria ficado ferido no momento em que nasceu. Os nós inatos já estavam no limite da tolerância do regulador, e isso era especialmente verdade para a Força Estrela Escarlate em específico. Então a questão era, como diabos você poderia regenerar uma coisa dessas? Há mais uma variável em tudo isso que não considerei. Eu descartei isso porque ele chamou de algo tão ridículo quanto uma poção de vômito, mas e se o gatilho para isso não fosse sua estupidez, mas sim a genialidade de seu pai? Regenerar um nó inato deveria ser impossível. Mas se eu tivesse que especular sobre algo que seria capaz de fazer isso, seria a energia do regulador. A mente da Wise Star Order girou. Ele era um homem que tinha visto tanto do mundo e ainda assim temia pelo pai de Leonel. Depois de toda a merda que ele falou sobre o quão fraco era o domínio humano, ele ainda se sentia assim. Leonel simplesmente não tinha consciência do tipo de homem que o seu pai realmente era e do que ele representava. À medida que as horas passavam, a respiração difícil de Leonel não parecia diminuir. Fiel à sua palavra, Aina voltou com o jantar quando o anoitecer se aproximava, mas quando viu Leonel ainda imóvel, suas sobrancelhas franziram levemente. A essa altura, a bacia que antes estava cheia de água limpa estava agora cheia de um líquido espesso e violeta que exalava um cheiro desagradável que arruinou o ambiente de toda a sala. Aina foi instantaneamente capaz de dizer que eram impurezas e resíduos. Mas isso deveria ter sido completamente preto. Este roxo escuro não fazia sentido. Mas então ela percebeu. Sangue. Leonel realmente sangrou a ponto de transformar toda a bacia de água de um tom escuro para um violeta escuro. Ela não tinha ideia do que ele estava fazendo, mas uma ponta de preocupação não pôde deixar de brilhar em seus olhos. Aina usou sua afinidade com a força sanguínea para transformar o sangue de Leonel em um recipiente para transportar a água e as impurezas. Foi só nesse momento que ela percebeu que Leonel estava realmente usando Cleansing Waters, algo que só a deixou mais perplexa. As águas purificantes estavam entre as substâncias puristas de toda a existência. Mesmo quando sua maldição estava acontecendo, ela evaporou nessas águas como se nunca tivesse estado lá. Logicamente, com a capacidade de autolimpeza das águas purificadoras, algo como o que estava acontecendo agora não deveria ter sido possível. Ainda assim, Aina não parou. Ela encontrou o cubo segmentado ao lado e encheu a bacia com águas purificadoras mais uma vez. Depois de outro olhar para Leonel, ela saiu em silêncio. Talvez ela nem tenha percebido o quão despreocupada e imperturbável ela estava com seu corpo nu. O que nem Aina nem Leonel sabiam neste momento, era que a Wise Star Order estava verdadeiramente sem palavras neste ponto. Ele mal conseguia entender o quão sortudo esse corpo era. Ele deveria saber que roubar energia do regulador não era tão simples, parecia que de fato houve efeitos nocivos. No entanto, porque Leonel fez a escolha de selar seus nodos, isso nunca criou raízes profundas. Aquela energia suja que era capaz de tornar turvas até mesmo as águas purificadoras era conhecida como força anárquica. Embora tivesse um nome que pudesse ser considerado bastante interessante, não passava de uma sentença de morte.
A força anárquica não seguiu as leis do universo como deveria. Foi considerada a força descartável do universo, a força que não tinha outra utilidade senão ocupar espaço, agitar o caos e agir como uma sanguessuga. Nos termos mais simples possíveis, era uma energia inutilizável e um câncer. Toda a força tendia para a força anárquica e havia até teorias de que uma vez que toda a força atingisse esse estado, o próprio universo morreria. Para um usuário da força, ter essa coisa em seu corpo era como um ser humano sofrendo com veneno de radiação. Droga, perdi outra chance de matá-lo. Capítulo 1252 Nível 9. Demorou vários dias até que Leonel pudesse sentir algo fora de um ciclo perpétuo de dor. Até mesmo o efeito calmante de sua água purificadora só piorou a tortura, porque continuou a lembrá-lo de como era não sentir uma dor dilacerante dia após dia. Quando finalmente parou, o corpo de Leonel estava tão fraco que ele adormeceu novamente, incapaz de se mover. Ele não sabia que passaria por outro problema com a morte, nem sabia sobre a força anárquica. Tudo que ele sabia era que precisava dormir, e com sorte, comer quando acordasse. Leonel não se sentiu muito bem quando seus olhos finalmente se abriram novamente. Parecia um cruzamento entre ele ter dormido por muito tempo e, de alguma forma, não o suficiente. Sua cabeça estava nebulosa e seu corpo parecia ter sido submetido a horas de tortura. Embora, foi exatamente isso que aconteceu. Eu me sinto um lixo. Leonel balançou a cabeça, seus olhos demorando muito mais para se ajustar à luz do que deveriam. Ele percebeu que estava nu, mas estava com preguiça de fazer algo a respeito. Apenas mover seus membros faz com que ele sinta como se tivesse rompido todas as fibras musculares de seu corpo. Pela primeira vez em muito tempo, ele também não sentiu fome imediata. Depois de tanto tempo reprimindo-se, esta era uma realidade inevitável que Leonel foi forçado a enfrentar. Era como se ele tivesse deixado uma ferida cicatrizar, mas agora tivesse limpado mais uma vez para permitir que cicatrizasse adequadamente. Apesar disso, Leonel sentiu um poder avassalador correndo em suas veias. Demorou um pouco para ele registrar isso por causa de como ele se sentia péssimo. Mas uma vez que o fez, de repente ele não conseguia tirar isso da mente, isso praticamente o consumiu. Isso, para surpresa de Leonel, a maior mudança não foi nem mesmo na força e nos nós de força. Em vez disso foi para seu Metal Bore e Metal Synergy Lineage Factor. O que Leonel não percebeu foi que seu Metal Synergy Lineage Factor também era como um sistema de órgão separado. As runas que cresceram em seu corpo poderiam ser consideradas manifestações do referido sistema orgânico. No entanto, este sistema orgânico era especial porque podia ser ativado e desativado. Enquanto estava desativado, era muito mais fraco e, como tal, o corpo de Leonel era muito mais suscetível a danos do que seria de outra forma. Foi por isso que as defesas de Leonel eram muito maiores quando suas runas de bronze estavam visíveis. O que Leonel nunca considerou foi o mecanismo por trás disso. Pensando bem, as defesas de Leonel não vinham de seu corpo de metal? Já que essa era uma técnica que ele treinou, por que importava se suas runas de bronze fossem ativadas ou não? A resposta a essa pergunta estava no método pelo qual o Metal Synergy Lineage Factor contornou muitas das fraquezas que geralmente acompanham os Lineage Factors de defesa, como peso pesado, velocidade lenta e baixa flexibilidade. As runas de bronze eram uma medida de amplificação que dependia da força para sinergizar com o corpo metálico de Leonel e trazer à tona sua verdadeira força, sem prejudicá-lo tanto quanto outros fatores de linhagem fariam. Para fazer algo extraordinariamente complexo, simples, as runas de bronze de Leonel precisavam de seu sistema de órgãos nodais para exibir todo o seu potencial. Por que foi que os anciões do clã Morales surtaram quando Leonel tentou despertar seu fator de linhagem de sinergia de metal antes de formar todos os seus 9 nodos? Foi precisamente porque esta base foi extraordinariamente importante para preparar um portador do fator de linhagem da sinergia do metal para o sucesso. Leonel levou a mão ao rosto. Um leve desconforto e uma sensação de inchaço percorreram-no enquanto ativava suas runas de bronze. E depois de apenas um momento de observação, ele respirou fundo. Meu corpo de metal agora com minhas runas de bronze desativadas é tão forte quanto era antes com as runas. E agora com minhas runas de bronze ativadas com força total, minhas defesas são 3 a 5 vezes maiores do que eram antes. Se antes Leonel pudesse igualar-se a armas de quinta dimensão de nível inferior e qualidade inferior em dureza com suas runas de bronze ativadas, agora não seria garantido que mesmo uma lâmina quase sexta dimensão pudesse prejudicá-lo. Uau! Leonel sempre ficou desapontado com seu corpo metálico Tier 9. Ele usou a tábua de prata para acelerar seu progresso em direção a ela, mas nunca sentiu o tipo de invencibilidade que deveria ter. As pessoas pareciam ser capazes de prejudicá-lo com muita facilidade e a distância entre ele e Miguel ainda parecia difícil de superar. Leonel havia descartado esse sentimento estranho porque estava acostumado com o fato de seu corpo de metal ser mais fraco que o normal. Quando ele estava na terceira dimensão, seu corpo metálico da quarta dimensão também estava faltando. Então, ele tinha acabado de presumir que era porque seu Dimension Tier estava atrasado mais uma vez. Ele não percebeu até agora que estava dando um tiro no próprio pé. O fator de linhagem da sinergia do metal em condução com a técnica representou o fator de linhagem defensivo mais forte em todo o domínio humano. Não houve outro que chegasse nem perto. Os Morales eram intocáveis neste aspecto. Com um corpo de metal de nível 9 e suas runas de bronze ativadas, considerando o fato de Leonel ter aberto todas as 9 portas aninhadas da quinta dimensão, prejudicá-lo deveria ter sido uma tarefa extraordinariamente difícil. Para explicar as coisas da forma mais simples possível, para o Leonel atual, a menos que você pudesse exibir a força da sexta dimensão, você deveria esquecer de deixar até mesmo a menor marca em sua pele, desde que suas runas de bronze estivessem ativadas. Foi tão simples assim. Leonel tentou respirar fundo, mas seu coração e pulmões protestaram quase imediatamente.
Ele se contentou com uma respiração mais superficial, seus olhos voltados para o espaço vazio. De alguma forma, isso parecia apenas a ponta do iceberg. O que mais ele havia perdido? Capítulo 1253 mais. A próxima mudança que Leonel sentiu foi na atividade cerebral. A inteligência de Leonel sempre foi algo único e não funcionou exatamente como a de todos os outros. De acordo com o pai de Leonel, a habilidade de Leonel despertou muito antes de todos os outros habitantes da Terra. Isso porque Leonel nasceu no planeta Lucknix e não na Terra como sua mãe. Por suas próprias razões, Velasco selou Leonel, impedindo-o de acessar sua habilidade muito cedo. Foi exatamente por isso que a distribuição da força durante o despertar deixou apenas uma pequena fatia para Leonel. Ele não precisava receber sua habilidade, pois já a possuía. Porém, mesmo selada, a inteligência de Leonel ainda estava além da maioria. Porém, não tão exagerado como era agora. Leonel estava na classe A da Royal Blue Academy, um grande feito. Mas ele foi o terceiro em sua classe, atrás de Aina e Alan. Talvez houvesse algumas razões para isso, mas a principal razão foi por causa das restrições do Império da Ascensão aos livros e ao conhecimento. Leonel não tinha permissão para voltar com seus livros para casa porque morava em uma ilha paradisíaca e, como tal, não tinha tanto tempo para estudar quanto outros que moravam no campus. Mas mesmo sendo verdade, a realidade é que as coisas não funcionavam tão facilmente para Leonel como agora. Ele sempre estava faltando alguma coisa e isso estava muito relacionado à sua habilidade. No verso dimensional, pode-se considerar que existem duas raízes de inteligência. A primeira foi a alma e a segunda foi o cérebro. Os dois interagiam através da glabela etérea, que também poderia ser considerada parte do cérebro, por estar localizada no córtex pré-frontal da anatomia humana. Devido ao seu pai, Leonel havia perdido a conexão com sua etérea glabela. Como tal, ele ficou apenas com o cérebro, deixando-o no mesmo campo de jogo que todos os outros. Ou assim parecia. A questão principal aqui é que o cérebro de Leonel era fundamentalmente diferente dos cérebros de todas as outras pessoas na Terra. O fator de linhagem do domínio da lança reorganizou a conectividade neural em seu córtex, dando-lhe uma anatomia diferente da que se esperaria encontrar em uma pessoa da Terra. Enquanto a maioria das pessoas da Terra tinha um córtex pré-frontal concebido exclusivamente para um nível superior de funcionamento, pensamento e raciocínio, o de Leonel estava preparado para a batalha com uma lança. A quantidade de energia alocada para esta interconectividade muito mais complexa deixou pouco para o resto da mente de Leonel. E além disso, seu fator de linhagem ainda nem havia acordado, então era como um sifão contínuo de energia em direção a um poço sem fundo de inutilidade. E como se isso não bastasse, ele não tinha sua glabela etérea que teria sido a melhor fonte de energia para tudo isso. Isso literalmente deixou Leonel mais burro. Mas por que tudo isso era importante agora? Afinal, a glabela etérea de Leonel estava bem e agora que ele podia usar o Dream Force, o combustível que seu cérebro tinha estava muito além do de 99% da maioria das pessoas. O importante a considerar aqui é que o cérebro e a alma dependiam um do outro. Nenhum deles era mais importante que o outro. E acontece que Leonel tinha um nó de força em seu tronco cerebral que estava silenciado todo esse tempo, apenas para ser subitamente inundado de energia. Foi nesse momento que Leonel percebeu que sua mente tonta não era apenas por causa de toda a dor que havia sentido, ele literalmente teve uma concussão agora, e bastante grave. Usando seu tronco cerebral como raiz, enquanto estava na quarta dimensão, Leonel aproveitou a vantagem para direcionar incontáveis caminhos nodais através de seu cérebro, e agora eles estavam todos inchados e faziam sua cabeça parecer que poderia explodir a qualquer momento. E ainda assim, Leonel sentiu que a sua mente estava num nível completamente diferente do que nunca. Sem nem mesmo verificar, Leonel sentiu que seu número de mentes divididas havia aumentado 10 vezes. De 10 milhões, ele podia controlar mais de 100 milhões agora, e nem tinha certeza se esse era o limite ou um limite artificial que ele não ousava. Passou porque essa enxaqueca estava caçando sua vida. A maior mudança além desta foi na habilidade de controle de Leonel. Era preciso lembrar que o nível 4 do índice de habilidade de Leonel era controle. Este nível representava um controle perfeito sobre o corpo, muito maior do que a maioria poderia exibir. Foi daí que surgiu a técnica Dream Sense do nível Leonel, permitindo-lhe entorpecer seus sentidos para silenciar a dor ou maximizar seu sono, espalhando-a por inúmeras mentes. Neste exato momento, Leonel sentiu que seu nível de controle havia dado um enorme passo à frente. Mesmo com o estado nebuloso de sua mente, ele sentiu que poderia acelerar e desacelerar seu coração por capricho. Poderia acelerar sua digestão desviando energia para ela. Ele até sentiu que poderia captar sinais que seus neurônios estavam disparando em direção à sua mente antes que eles até chegou ao seu cérebro. Era como se todo o seu corpo tivesse se tornado uma mente coletiva. E se as deduções de Leonel estivessem corretas, uma vez que o inchaço do seu cérebro diminuísse e ele finalmente pudesse pensar com clareza novamente, ele poderia até ser capaz de descer a um nível celular. Ele não achava que seria fácil e definitivamente exigiria muito foco e energia, mas se conseguisse fazer isso, as possibilidades seriam infinitas. Ele seria capaz de direcionar seu fator de cura passivo para regiões específicas para acelerar o crescimento celular ainda mais rápido. Ele poderia ser capaz de assumir o controle de suas células-tronco para regenerar membros ou contornar lesões que seu fator de cura sozinho não seria capaz de resolver. Ele seria capaz de mudar a composição de seus músculos para que eles pudessem exibir mais potência por comprimento de fibra do que podiam no passado. E o maior elefante da sala, ele poderia realmente chegar a um ponto em que pudesse melhorar e modificar seus fatores de linhagem. Claro, Leonel aprendeu o quão ingênuo ele era ao pensar em fazer isso no passado. Mas isso realmente abriu aquela porta mais uma vez.
A destreza do nível de controle de seu índice de habilidade era algo que ele havia claramente subestimado até este ponto. Nada disso tocou o fato de que Leonel sentiu como se seu fator de linhagem do domínio da lança estivesse mais claro para ele agora do que nunca. Mesmo sua descoberta contra Miguel não fez as coisas parecerem tão óbvias e compatíveis com ele. Com a força percorrendo seu cérebro, suas mutações no fator de linhagem do domínio da lança finalmente obtiveram o tipo de apoio que sempre deveriam ter, fazendo sentir como se não suportasse usar qualquer arma fora de uma lança, como se fosse um desperdício de sua capacidade de até mesmo passar tempo fazendo isso. E ainda assim, parecia que havia mais, como se ele ainda estivesse vendo apenas a ponta do iceberg. Capítulo 1254, não é? Com a distribuição dos seus nodos, Leonel percebeu que o controle que tinha sobre o seu corpo era amplificado muitas vezes. Se ele quisesse controlar sua digestão, ele tinha um nodo que poderia ser usado. Se ele quisesse controlar seu coração, ele tinha outros 2 nodos ali. Se ele quisesse controlar o sangue e purificá-lo, ele tinha os rins. Mesmo que quisesse respirar melhor e reagir mais rápido, ele tinha nódulos nos pulmões e na coluna. Só agora Leonel compreendeu verdadeiramente quão boas eram as suas decisões naquela altura. No mínimo, suas simulações não falharam e apenas provaram ser mais precisas, um verdadeiro milagre, considerando quantas coisas ele errou. A única vergonha aqui era que mesmo o fator de cura passivo de Leonel estava demorando uma eternidade para trazê-lo de volta ao normal e ele nem tinha energia para se mover. Ele não conseguia nem aproveitar suas melhorias. Parecia que seu corpo estava desmoronando. Ele sabia que precisava de comida, mas não conseguia nem ficar de pé agora, muito menos comer. Além disso, ele não tinha certeza se seu estômago conseguiria aguentar uma alta dose de comida agora, porque estava entre os lugares de seu corpo que ele havia inundado com caminhos nodais. Leonel estava pensando em usar o Druin Sense para induzir o coma em si mesmo até que pudesse acordar, mas seu melhor julgamento o fez decidir contra isso. Quem sabia se havia outras reviravoltas esperando por ele? Embora a Wise Star Order não tivesse explicado, Leonel podia sentir que havia algo estranho em seu corpo. Parte do motivo pelo qual ele se esforçou tanto foi para garantir que conseguiria descobrir tudo, mas o que o assustou foi que mesmo com seus sentidos, ele não foi capaz de detectar aquela misteriosa força negra. Era como se ela nem existisse. Mesmo quando estava flutuando ao redor de Leonel como antes, mesmo quando ele podia vê-lo com seus próprios olhos, era como se não passasse de uma invenção de sua imaginação. O que foi aquilo? A voz de Leonel saiu rouca. Não tinha nenhum efeito, fazendo parecer que tinha sido despojado de toda a sua base. Força anárquica. Leonel ficou muito tempo sem responder, quase como se estivesse queimando em sua mente o medo que sentia daquela força. Parecia capaz de engolir tudo. Se não fosse pelas águas purificadoras neutralizando um pouco, ele não sabia o que teria feito. Eu não sei como minha força estrela escarlate pode incorporar a destruição se essa coisa existir. A ordem da estrela sábia balançou a cabeça. Ele não destrói. Ele consome e apaga. Pelo menos quando você é destruído, alguma aparência do que você já foi permanece. Pedaços quebrados, cinzas, uma marca na terra. Quando a força anárquica passa, ela não deixa nada além de o vazio. Os campos de batalha do vazio estão cheios dessas coisas, não são? A ordem da estrela sábia ficou surpresa. Como você adivinhou isso? Leonel quis encolher os ombros, mas não teve forças para isso, nem quis sentir a dor que isso acarretava. Seu Drenscape tirou a conclusão para ele. A velocidade com que sua mente trabalhava agora estava muito além de onde estivera no passado. Senti que a sua escolha da palavra vazio não foi coincidência. Além disso, se houvesse algo que pudesse enfraquecer minha habilidade apenas com sua presença, parece que a força anárquica é isso. Sua habilidade é provavelmente algo concedido a você pelo regulador, certo? E presumi que a única maneira dessa força ter entrado em meu corpo sem o meu conhecimento era como uma espécie de retaliação do regulador. Não é muito difícil. A ordem da estrela sábia balançou a cabeça. Esse pirralho ficou mais esperto. Que irritante. Você não deveria pensar no regulador como uma pessoa. Por que não? Leonel não refutou o seu ancestral. Ele percebeu depois que a Wise Star Order disse isso, ele subconscientemente começou a pensar no regulador como uma existência singular, porque é o auge da arrogância fazer isso. Leonel riu, mas rapidamente se transformou em um híbrido de tosse e chiado. Você ri, mas isso é só porque você sabe que é verdade. Personificar a vontade do universo é apenas um mecanismo de enfrentamento, faz você pensar que pode derrotá-lo e superá-lo, quando na realidade, ele deu origem a tudo que existe. As compreensões que você compreendeu são todas inatamente conhecidas por ele, as habilidades que você recebeu são criadas por ele, a força que você usa para se fortalecer é produzida por ele, mesmo que fosse uma pessoa, seria algo além de um deus. Quanto mais rápido você aprender isso, maiores serão as chances de viver. Um raro tom solene veio da Wise Star Order. Ele geralmente estava decidindo entre enlouquecer e escolher qual insulto lançar a Leonel em seguida, mas desta vez ele foi o mais sério que pôde. Leonel caiu em um silêncio profundo, sua mente pensando de um lugar para outro, mas sempre parecendo retornar às palavras da Wise Star Order. O silêncio entre os dois durou horas e talvez até o próprio Wise Star Order pensasse que Leonel tinha acabado de aceitar suas palavras e deixar as coisas como estavam. A luz do dia diminuiu e Aina voltou mais uma vez. Vendo a situação em que Leonel se encontrava, ela parecia saber exatamente o que ele precisava de uma só vez e preparou. Houve um delicado silêncio entre os dois enquanto ela alimentava Leonel com colheradas de sopa, sem sequer lhe dar a oportunidade de rejeitar suas boas intenções. Assim que terminou, ela sorriu e saiu da sala enquanto as luzes do crepúsculo finalmente escureceram. E foi só então que Leonel falou palavras que congelaram completamente a ordem da estrela sábia. Se eu unir o verso dimensional e tornar sem sentido o poder que o regulador concede, eu não seria o regulador então.
Capítulo 1255. Então a Wise Star Order finalmente percebeu que esse garoto era louco. É por isso que a distinção entre Leonel compreender, ou se realmente compreendeu, era tão importante. Wise Star Order tinha certeza de que era o último. Leonel sabia exatamente o que estava enfrentando, e até levou meio-dia para pensar sobre isso. E essas foram as primeiras palavras que ele disse. Ele era um louco. É o noinato da Força Estrela Escarlate. Tem que ser. Só alguém que nasceu com isso poderia ser tão clinicamente insano. Posso nem ter a chance de viver o resto da minha vida em paz. Esse garoto vai ser a minha morte. Leonel adormeceu pouco depois de falar essas palavras, deixando a Wise Star Order chafurdar em sua própria tristeza. Os dias continuaram a passar e Leonel sentia-se um pouco melhor a cada dia. Ele não tinha ideia de que o retorno deles ao Palácio do Vazio havia sido adiado por causa dele. Mais uma vez, sua mãe colocou o filho em primeiro lugar e ignorou todo o resto. Embora isso fosse bom para a seleção, o retorno ao Palácio do Vazio foi um pouco mais complexo. Basta dizer que haveria algumas pessoas insatisfeitas quando chegasse a hora. Mas o atual Leonel ainda estava alheio ao perigo que se aproximava. Independentemente disso, Alienor nunca permitiria que Leonel saísse e lutasse em tal estado. Mesmo que demorasse um ano, eles poderiam esperar até que o filho estivesse pronto. Tudo bem, velho bastardo. Você não acha que já é hora de me contar o que está escondendo sobre a tábua de bronze? Ordem da Estrela Sábia bufou. O que faz você pensar que escondi alguma coisa? Tenho certeza que sim. Você teve que fazer o papel de um ancião indefeso. Foi uma má escolha se você me perguntasse. Se você me desse conhecimento além do escopo da tábua de bronze, eu estaria mais inclinado a acreditar em você. Mas novamente muito conhecimento e eu teria suspeitado de você de qualquer maneira. É tudo porque não pensei que você seria tão estúpido. Se eu soubesse que você era tão ignorante sobre os caminhos do verso dimensional, você acha que eu perderia meu tempo? Bunda, e alimentei você com isso e você teria acreditado. Os lábios de Leonel se contraíram, mas ele não refutou. A Wise Star Order provavelmente estava certa, pelo menos em parte. Basta começar com coisas simples. Existem realmente apenas 3 bestas? Não há nada depois da raposa de cauda estrelada? E me diga o que você realmente sabe sobre seu fator de linhagem e como ele funciona. Tão ganancioso. Você ainda nem dominou um, mas está preocupado com os outros. Leonel balançou a cabeça. Nestes últimos dias, mesmo sem ir à tábua de bronze, senti todos os meus gargalos se soltarem. Se eu não os estivesse segurando por medo do que fariam ao meu corpo, provavelmente teria eliminado todos terceiro despertar para todos os 3 ramos agora e talvez até mesmo tocado no quarto. Com Leonel liberando seus nodos e caminhos nodais, o efeito purificador que seus rins tiveram em seu sangue aumentou astronomicamente. Como seu fator de linhagem Sov-Staral estava localizado em seu sangue, a sinergia dos 2 eventos era ridiculamente alta. Leonel nem sentiu necessidade de levar a tábua de bronze consigo. Wise Star Order só conseguiu revirar os olhos. Onde estava o agradecimento dele? Esse pirralho não tinha respeito. A tábua de bronze é mais do que apenas aumentar o ritmo do despertar. Sem ela, você não seria capaz de sentir o portal para o próximo fator de linhagem, mesmo que o despertasse completamente, incluindo nosso sistema de arte da força. São apenas entendimentos derivados e fragmentados que vêm da tábua de bronze. Os olhos de Leonel brilharam. Então você quer dizer que não preciso formar técnicas desde o início? Não. Contanto que você tenha compreensão suficiente, isso não deverá ser um problema. Este foi um grande suspiro de alívio para Leonel. Essa era uma das coisas que mais o preocupava. Então a raposa de cauda estrelada? Leonel perguntou. Eu menti naquela época. A raposa de cauda estrelada não tem 4 ramos. Em vez disso, ela tem os 3 padrões que a coruja estrela da neve e o elefante de pedra branca tinham. O ramo do espírito da sabedoria então tem o ramo da velocidade, o ramo da cura e finalmente o ramo do espírito da sabedoria, cada um com 4 despertares próprios. O que há de tão diferente nisso? Por que você se importa tanto agora? Você não está nem perto disso. Provavelmente estou mais perto do que você pensa. Basta responder a pergunta, velho. Pelo que posso dizer, o ramo do espírito da sabedoria está fortemente relacionado à alma. Você viu quais benefícios sentir sua alma pela primeira vez lhe proporcionou? Será semelhante, mas provavelmente muito mais potente. Eu vejo. Leonel assentiu. Então provavelmente há evoluções do ramo de cura esperando no futuro, certo? É o único que aparece com a mesma frequência que o ramo de sabedoria. Nem eu sei a resposta para isso. Só tenho informações vagas sobre os próximos 2. Ah, o que são eles? O urso de luz cintilante e o tigre dourado. O urso parece outra criatura baseada na força, semelhante ao elefante. Provavelmente sim. Se alterna entre velocidade e força assim, provavelmente há uma razão. Só não sei o que é. 5 parecem incompletos. Leonel disse de repente. A tábua prateada que vi, embora só pudesse meditar nela por um momento, definitivamente só tinha 2 criaturas dentro dela. Não havia outra. Existe uma. Tábua dourada? Leonel perguntou. Não tenho certeza. O único outro comprimido que já vi foi o seu, mas parece funcionar de maneira muito diferente dos comprimidos do Lineage Factor. O que posso dizer é que você provavelmente está certo. 5 está incompleto. Se existem essas criaturas e cada uma tem sua própria sombra, então eu teria que adivinhar que há 12 no total, uma para cada ponta da estrela do norte. Então há um sexto. Ordem da Wise estar confirmada. Capítulo 1256 Adorável. Leonel não ficou muito surpreso com isso. Francamente, não importava para ele se eram 5 ou 6.
A única razão pela qual um cesto seria uma perspectiva intrigante se o seu poder estivesse realmente além do tigre dourado. De acordo com a Wise Star Order, a raposa de cauda estrelada já era considerada no auge da sétima dimensão. E esse tigre dourado? E quanto a esta misteriosa sétima besta? Leonel ficou definitivamente intrigado. Em que nível dimensional eles estavam? É um padrão semelhante. O urso de luz cintilante era da oitava dimensão. O tigre dourado era definitivamente o auge da oitava dimensão. Quanto aos outros detalhes, não tenho certeza. Você encontrou isso no domínio dos espirituais? A Ordem da Estrela Sábia riu. Pirralho, em outros domínios, os humanos que têm o azar de estar lá não são tratados de forma diferente dos escravos. Muitas vezes, eles são literalmente uma classe escrava. Você nem seria capaz de pisar nas regiões onde algo tão precioso estaria guardado, muito menos chegar ao ponto de colocar seus olhos nele. Leonel franziu a testa. Escravos? Oh, você está louco? Você deveria superar o complexo daquele herói muito rápido. Aquela bobagem que você disse sobre unir o verso dimensional nunca vai acontecer. Seu domínio tem sorte de produzir principalmente humanos graças ao regulador que você aparentemente deseja substituir. Senão, os humanos nem sequer teriam um lugar no universo. Eu sinto que você está exagerando. Qualquer pessoa com meio cérebro sabe como funciona a evolução. Para uma raça sobreviver por tanto tempo na vida do universo, e até mesmo controlar um domínio só para si, ela não pode ser fraca ou, caso contrário, teria sido erradicado há muito tempo. Mas você está fazendo parecer que os humanos não têm qualidades redentoras. Os humanos têm qualidades redentoras. Muitas, na verdade. Mas esse é o problema. Não existe um caminho universal a ser seguido pelos humanos. Então, em vez de colocar todos os seus esforços para escavar um pensamento, todos vocês divergem. Não há exemplo maior disso do que o fator de linhagem. Quantos fatores de linhagem existem no domínio humano? Centenas? Milhares? Milhões é provavelmente a denominação mais precisa. Cada um de vocês está tentando descobrir como funciona um caminho diferente, divergindo ao longo de inúmeras linhas de evoluções, em vez de simplificar tudo em um esforço grande e coeso. Quando digo que os humanos não têm talento e estão muito atrás de todos os outros, não quero dizer que exista uma métrica objetiva literal pela qual você não vale nada. É o apetite insaciável dos humanos e suas bases neutras que arruinam tudo. Os humanos podem ser ótimos em tudo e é exatamente por isso que não são ótimos em nada. Leonel franziu a testa. Ele sentiu que a Wise Star Order estava falando a verdade e podia sentir que isso fazia todo sentido. Mas mesmo com sua maior velocidade de pensamento e capacidade computacional, ele não conseguia nem começar a adivinhar como desvendar esse problema e resolvê-lo. O Palácio do Vazio é talvez a única tentativa decente que os humanos fizeram para formar uma ideologia coesa. Ele ajuda os gênios em quem vale a pena investir a se concentrarem no caminho de Deus. Razão pela qual o caminho de Deus ainda é convencionalmente conhecido como o melhor dos dois. No entanto, mesmo isso se tornou um show de merda. Existem tantos recursos que todos vocês estão dispostos a reunir em um grupo neutro que tirará sua própria força, então há vagas limitadas. Os extremamente talentosos ainda têm a chance de reivindicar um lugar para si. Assim que chegarem ao local, serão bombardeados com política e besteiras de todos os lados. A menos que vocês sejam talentosos e venham de uma família forte, em breve se encontrarão na gaiola de outra pessoa. Se por algum milagre eles conseguirem passar por tudo isso e alcançar os mais altos escalões, eles se tornarão mais um velho inútil sentado em seu cavalo, pensando que são invencíveis porque alcançaram o pico do domínio humano. Acabarão por desviar a maior parte dos recursos que ganharam de volta às suas famílias para alimentar caminhos mais divergentes para o futuro. Mesmo se você sentasse os humanos e tentasse explicar isso, eles não ouviriam. Como você decidiria quais fatores de linhagem abandonar e quais focar para o bem de toda a raça humana? Aquela família concordaria em compartilhar seu fator de linhagem com todos? Por que eles deveriam compartilhar se seu fator de linhagem fosse o melhor? Vocês não deveriam apenas se submeter. A Wise Star Order parecia estar muito apaixonada por esse assunto, a ponto de até trazer um sorriso ao rosto de Leonel. Embora o velho considerasse seu sonho ridículo, a julgar por quanto esforço ele havia feito para garantir que a família Luknik seguiria seu exemplo no futuro, era provável que em determinado momento ele compartilhasse um sonho não muito diferente do seu. Não é que os humanos sejam muito mais estúpidos ou egoístas do que as outras raças. Cada raça é egoísta e pensa em si mesma. A diferença é que a maioria das raças só é boa em uma ou duas coisas, então toda a sua linhagem os factores convergiram para o mesmo pico evolutivo. Mas este não é um luxo que os humanos têm. Mas se você conhece sua fraqueza, então deveria se esforçar mais do que os outros para consertá-la. Porra, eu odeio pessoas estúpidas. Wise Star Order acabou reclamando para si mesmo. Ele se irritou tão completamente que se esqueceu completamente de Leonel. Assim que a Terra entrar na oitava dimensão, tudo estará acabado. Todos esses anos de perda de tempo e dinheiro para ganho pessoal vão terminar com a raça humana sendo completamente exterminada e escravizada. Mas eles só estão preocupados em conquistar um pedaço da Terra para si. Pilhas de lixo inúteis, eu mataria todos eles se tivesse a chance. Leonel explodiu em gargalhadas. Ele se esqueceu da dor em seu corpo por um momento, rindo quanto quisesse. Do que você está rindo, seu maldito pirralho? Quando você não está tentando me matar, você é um velho adorável. Capítulo 1257. Você tem certeza? O clique da porta do quarto de hotel de Leonel soou quando ela se fechou mais uma vez.
A fragrância persistente de Aina ainda estava pendurada ao lado da cama. Ele já havia perdido a conta do número de vezes que ela o alimentou nas últimas semanas. Embora ele estivesse perplexo por estar demorando tanto para se curar, ele ficou ainda mais perplexo com a persistência dela. Os dois não trocaram uma palavra durante todo esse tempo. Ela não tentou falar com ele sobre nada, e parecia que ela havia dito todas as palavras que queria dizer naquele dia. Ela não estava pedindo nada, então Leonel nem tinha nada para rejeitar. E ele estava preso na cama assim e mal tinha forças para levantar um único dedo. E claramente sua mãe e sua avó tinham algum tipo de entendimento tácito para evitar esse quarto a todo custo. Deveriam ter sido eles cuidando dele para recuperá-lo, mas aqui estava ele nesta situação embaraçosa. Seu avanço no poder do cérebro parecia não ajudar a resolver. Por que você ainda não transou com ela? Que desperdício de tesouros do céu. Leonel engasgou com o ar, um pouco de sua saliva escorrendo pelo cano errado. Este velho só falava quando iniciava uma conversa. Esta era a primeira vez que falava por vontade própria e isso perturbava completamente o fluxo de pensamentos de Leonel, e ele realmente decidiu dizer algo assim. Leonel nem participava desse tipo de conversa com os irmãos. Embora James tivesse uma boca bastante vulgar e nunca se contivesse ao explicar os atos sujos que praticava, James e ele sempre tiveram um entendimento tácito de que Aina era um tabu. Leonel nunca tolerou que alguém sexualizasse a mulher que um dia amou mais do que conseguia descrever em palavras. Uma vez, Leonel estremeceu, sua enxaqueca voltou devido ao choque repentino e à onda de tosse. Você não pode agir de acordo com sua idade pelo menos uma vez? Você é apenas uma alma, porque você tem libido. O que você sabe, pirralho? A maior intimidade que você pode ter é com a alma. Sexo com corpos carnais empalidece em comparação com o sexo que tive com algumas belezas espirituais. Seu escopo é muito limitado. Como se eles fizessem sexo com lixo humano como você. Leonel riu. Sonhos molhados não contam por mais vívidos que sejam, meu velho. Morra. Tudo que estou dizendo é que você está perdendo. Um domínio provavelmente teria apenas um punhado de mudas como ela. Cada geração seria limitada a 3 ou 4, na melhor das hipóteses. Oh, ela é tão talentosa? Que talento! Estou falando de beleza, caramba. Leonel ficou sem palavras. Este era realmente um homem que viveu milhares de anos? Onde estava a maturidade? Onde estava o equilíbrio? Eu realmente não sei o que dizer. Não diga nada, apenas faça. Na verdade, você não precisa fazer nada, apenas fique aí deitado. Ela provavelmente estará disposta a fazer tudo. Não sei como um idiota como você pôde ter tanta sorte, mas vou ter um aneurisma se você deixar ela entrar aqui sem dizer mais nada. Você nem precisa se casar com ela, apenas reivindique a terra como sua. O que há de errado com você? Você é mesmo um homem. F. Leonel sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele fez uma nota mental de que se algum dia estivesse com uma mulher no futuro, ele definitivamente jogaria esse velho em algum lugar trancado a 7 chaves. Esse velho pervertido definitivamente assistiria se tivesse a chance. Estou ignorando você. O que você sabe? Faz sentido para um homem como seu pai ganhar sua mãe, mas o que você é exatamente? Você precisa reivindicá-la enquanto ela ainda não viu o resto do mundo. Leonel tossiu. Por que você continua falando do meu pai como se estivesse apaixonada por ele? Não há nada de bom naquele velho brincalhão. Se Leonel pudesse ver o rosto da Wise Star Order agora, estaria vermelho brilhante. Parecia que ele havia atingido outro nervo, mas sua cabeça latejava demais para notar. Pare de mudar de assunto, estou falando sério. Como você vai reivindicar o verso dimensional se não tem uma mulher desse calibre ao seu lado? Leonel queria muito revirar os olhos, mas só de abrir as pálpebras o inundou de muita luz solar. E não fazia muito sentido se eles estivessem fechados para começar. Primeiro esse velho chamou seu sonho de ridículo, agora ele estava falando sobre algo completamente alheio a ele. Você só está dizendo coisas agora. Volte a me chamar de idiota. A Ordem da Estrela Sábia balançou a cabeça. Ele estava brincando no começo, mas vendo que Leonel era realmente tão ignorante sobre esses assuntos, ele ficou mais sério. Parece que você ainda é muito imaturo, pirralho. Você não é ruim em ler uma pessoa individualmente, mas não tem a capacidade de ver as coisas em grande escala. Leonel ergueu uma sobrancelha. Ele tinha toda a Valiant Heart Mountain dançando na palma da mão anos atrás. Ele era ótimo em manipular emoções em larga escala, toda a organização quase entrou em colapso por causa dele. Uma mulher bonita, especialmente uma no nível de uma deusa geracional, é mais do que parece na superfície. Ela é um símbolo de status. Quando os homens veem você com ela, eles respeitam você. Quando as mulheres veem você com ela, elas querem para ser ela. Não existe nenhum império criado na história que não tenha sido construído com base em uma família real. O povo não terá confiança no império a menos que ele tenha uma linhagem e uma geração futura. Você mesmo, você seria ingênuo se pensasse que poderia. Leonel piscou. O velho tinha razão, mas isso só era algo com que se preocupar depois que o império fosse realmente construído. Mas, você tem certeza disso? Sempre que os homens me veem com ela, eles realmente querem me matar e tomá-la para si. Capítulo 1258 clique. Leonel riu sozinho quando teve esse pensamento, realmente não era muito exagero, na verdade. Na verdade, era inteiramente verdade. Ele não passou muito tempo com esta versão de Aina ao seu lado. Não muito depois de ele ter curado sua maldição de volta a um nível que ela pudesse controlar sozinha, eles entraram na Valiant Zone e se separaram. Então, depois que saíram, foram empurrados para a situação com as outras organizações e o resto foi tão mal quanto se poderia imaginar. Mas mesmo nesse curto espaço de tempo, Leonel percebeu que Aina sempre foi o centro das atenções quando ele estava por perto, mesmo sem tentar. Era assim que o mundo funcionava, infelizmente. Era uma espécie de faca de 2 gumes tanto para homens quanto para mulheres.
De um lado, havia homens que, por mais bonitos que fossem, tinham de encontrar o seu valor na sua força pessoal ou na sua riqueza. Na maioria dos casos, uma mulher não escolheria um homem apenas com base na aparência em um mundo como verso dimensional, onde sua morte poderia estar chegando na próxima esquina. O próprio Leonel era bastante bonito. Talvez não tão bonito quanto Wise Star Order ou Eltor, mas isso acontecia principalmente porque ele se vestia de maneira elegante a maior parte do tempo. Não tinha cortado o cabelo que não cortasse com sua própria lâmina e anos, e não se incomodava em cortar o cabelo. Preocupe-se com coisas inúteis como aparência. No entanto, mesmo assim, ele poderia ser considerado dentro do percentil superior dos homens e praticamente ninguém dava a mínima. Por outro lado, havia mulheres que, por mais talentosas e fortes que fossem, ainda eram avaliadas pela beleza com que nasceram. Leonel tinha visto isso muitas vezes com Aina antes de sua maldição ser curada. Ela não era menos poderosa que ele, e ainda mais durante a maioria dos pontos da jornada. Na verdade, antes da luta com Miguel, Leonel tinha certeza de que poderia derrotá-lo, mas não tinha ideia se conseguiria fazer o mesmo com Aina. Talvez só agora que seus nodos estavam sendo usados corretamente ele poderia dizer que tinha uma boa chance de vencê-la. E ainda, tudo que as pessoas pareciam falar era sobre o quão feia ela era ou quão bonita ela era agora. Quando Leonel disse que não se importava com a beleza de Aina, ele estava falando sério. Isso não quer dizer que ele não estivesse encantado com isso, ele era um homem, afinal. Acontece que a beleza sozinha não era capaz de mover a agulha de uma forma ou de outra. Talvez, considerando seu cérebro lógico, ele devesse ir atrás da mulher mais bonita possível para maximizar os bons genes que sua prole poderia ter. Mas Leonel sempre sentiu que uma família saudável tinha que ter alicerces além disso. A Ordem da Estrela Sábia balançou a cabeça. Isso é porque lhe falta status. Você não pode ter um símbolo como esse ao seu lado e ser um fraco. Você já pode parar de chamá-la de símbolo? Ela é um ser humano. Ah, você está bravo? A Ordem da Estrela Sábia riu. Eu pensei que você não a queria. Isso não significa que eu tenha que permitir que ela seja desrespeitada. Que pirralho tolo. Não sei o que vou fazer com você. Que tal você ser útil e me dizer por que os ciclos universais estão ordenados da maneira que estão? Não faz sentido. O que? Sobre o que você está confuso. Não me diga que você também nunca achou estranho. Não seria melhor se a ordem fosse luz natural, 4 estações, corpo celestial, constelação e, finalmente, o reino do cosmos? Porque são 4 estações, corpo celestial, luz natural, cosmos e depois constelação. Parece que alguém embaralhou tudo na ordem e não fez o menor sentido. A Wise Star Order não soube o que dizer por muito tempo. Primeiro, esse garoto lançou um desafio para enfrentar o regulador. Agora ele duvidava de um sistema de energia que era o mesmo desde o início dos tempos. Ele achava que as coisas poderiam ser assim por acidente? Era como se Leonel se esforçasse para fazê-lo pensar que estava louco. Dia após dia dessas coisas. Ele poderia muito bem voltar a ser torturado pela Scarlet Star Force de Leonel, porque a redução de sua vida era praticamente a mesma de qualquer maneira. Os nomes dos ciclos universais não representam apenas a complexidade do evento em si, mas também a importância inerente dos eventos. Você parece pensar que a noite, o dia, o crepúsculo e o amanhecer são menores que a primavera, o verão, o inverno e o outono. Noite, dia, crepúsculo e amanhecer são constantes, ou constantes relativas. Não importa em que mundo você esteja, eles aparecerão de alguma forma. No entanto, em quantos lugares você consegue pensar onde apenas uma única temporada é experimentada? Existem muitos lugares onde uma mudança entre o verão e o inverno não tem qualquer significado, então as 4 estações ainda estão além do ciclo da luz? A testa de Leonel franziu-se, sem responder imediatamente. Mas não existem lugares onde só existe o dia também? Se eu for para o polo norte da Terra, o sol raramente se põe. Pode passar meses sem experimentar a noite. E depois há o planeta Luke-Nix. Não é? Sempre é dia aqui também? Esta rotação de 3 planetas é uma construção artificial, não faz parte da vontade da natureza. É apenas uma representação de 3 famílias gananciosas que não queriam permitir que nenhuma das outras tivesse uma vantagem. As sobrancelhas de Leonel se ergueram. Você pode mover planetas? Você esteve no dimensional Cleance Trial World e viu a esfera Dyson, mas está surpreso com isso? Eu realmente não sei o que se passa nessa sua cabeça. Leonel sentiu que a Wise Star Order tinha razão. Parecia que ele ainda estava preso na mentalidade de um terráqueo. Se até a Terra pudesse terraformar seus continentes e movê-los como quisessem, por que os mundos dimensionais muito mais elevados não teriam métodos de mover planetas inteiros? Mas ainda assim, Leonel murmurou. O resto não combina comigo. Capítulo 1259 Histórias nos Céus. Por exemplo, mesmo que eu aceite que você está certo sobre noite, dia, crepúsculo e amanhecer, e os outros, por que a luz natural seria considerada acima dos corpos celestiais? E por que uma constelação estaria além de um cosmos? Você está duvidando de mim? Se eu posso te dar uma explicação para um deles, o que te faz pensar que não tenho explicações para os outros? Assim como as 4 estações, os corpos celestiais têm muitas formas e formatos. Não há nada inerentemente especial neles. Tecnicamente, a única diferença entre um asteroide, uma lua, um planeta e uma estrela está em sua massa. Todos eles têm o mesmo começo, mais ou menos algumas diferenças. Os corpos celestiais que você admira são uma porção extraordinariamente pequena deles. A maioria são pedaços de rocha inúteis, sem nada de especial. O fato de seu nome ser tão grandioso e fantástico é quase um tapa na cara de coisas que seriam verdadeiramente dignas de tais nomes. Mesmo um passo adiante, quão fácil é dobrar os chamados corpos celestiais ao seu próprio capricho. Seu povo da Terra já poderia terraformar seu planeta e sua lua, você já poderia escavar asteroides e retirar seus recursos.
E embora você ainda não tenha conseguido formar suas próprias esferas de Dyson, você viu por si mesmo como isso é possível. Não há nada mais especial nisso do que a luz natural. A testa de Leonel franziu-se. Mas os conceitos de noite e dia, para não mencionar as estações, não estão ancorados na existência de corpos celestes? Eles não dependem de sua existência? Esse aí é o seu principal problema. Você está confundindo a concepção artística de algo com sua existência lógica no mundo real. Esse não é o propósito da compreensão do ciclo universal. Mas você não está fazendo a mesma coisa para provar que estou errado? Há uma diferença sutil entre o que você e eu estamos fazendo. Estou tentando enquadrar as coisas de uma forma que você possa entender, mas minha base ainda é a concepção artística. Sua base, entretanto, é qualquer compreensão científica que você tenha dessas coisas. Quando digo que o reino das 4 estações é fraco é porque é muito passageiro e pode aparecer de inúmeras maneiras diferentes, dependendo. Você vê isso do ponto de vista da ciência. A localização do planeta, a que distância ele está de sua estrela, a sua inclinação, etc. Mas estou a falar da sua concepção artística. O inverno, para uma miríade de pessoas, representa coisas diferentes. Muitos nunca viram neve antes. Alguns nunca viram nada além de neve. Muitos outros também não entendem a transição suave da primavera ou a morte lenta do outono. Como muitos não entendem, falta a concepção artística presença. Porém, não há uma única pessoa que não entenda o que é noite e dia. Você vê a diferença? O olhar de Leonel cintilou. Portanto, este conceito de concepção artística era muito mais amplo do que ele inicialmente entendia. Não se tratava apenas de como ele via as coisas, mas também era importante compreender como os outros viam as coisas. O que deu poder aos ciclos universais foi o próprio universo. A perspectiva do próprio Leonel não foi a mais importante aqui, embora ele tenha se tornado o canal através do qual ela se enraizou e floresceu. Ele tinha que olhar as coisas da perspectiva do todo. Faíscas voaram dentro da Dreamscape de Leonel. Uma vaga linha conectando Dream Force, Artistic Conception, seus próprios pensamentos e aqueles ao seu redor ameaçava entrar em erupção. Parecia que estava na ponta da língua, mas ele simplesmente não tinha informações suficientes para entender. Uma pequena parte de Leonel disse-lhe que se não fosse pelo enorme aumento do seu poder computacional, a faísca nem sequer teria acendido assim. Isso está realmente muito além de mim. Preciso de mais informações. Ok, posso ver de onde você vem. Também faz sentido que o cosmos esteja além da luz natural. Mas o que há com as constelações? Como elas poderiam estar além do cosmos? Você mesmo disse que as estrelas são apenas diferentes de planetas em sua massa. Então como é que um conjunto de estrelas é diferente? A Ordem da Estrela Sábia suspirou. Acho que preferi o silêncio mais do que pensava. Não sei o que é tão difícil de entender depois de explicar tudo. Leonel já havia deduzido a resposta, mas a questão não era essa. Ele havia deduzido isso, mas sua faísca não acendeu e terminou o ciclo. Então ele ainda não tinha ideia do que sua Dreamscape estava tentando lhe dizer. A conexão ainda era vaga e brilhante, mas ele simplesmente não tinha informações suficientes. Ele esperava que algo dito pela Wise Star Order pudesse desencadear o salto final. Apenas explique. A Ordem da Estrela Sábia balançou a cabeça. Desde que a vida existiu, as pessoas olharam para o céu. Não importava em que estágio de evolução estivessem, alcançar era algo que todos, independentemente de raça, sexo ou cultura, buscavam. Seja da raça mais primitiva até a mais avançada, todos olharam para cima. Na infância de um mundo, eles marcaram seus deuses nos céus. Contaram histórias sobre o que representavam e desenharam suas figuras, curvando-se diante deles em adoração. À medida que o mundo crescia, essas histórias cresciam e evoluíam, muitas vezes tornando-se relacionadas com o sentido de identidade de uma pessoa. Independentemente do mundo, a prevalência da religião desapareceria e ali mesmo para substituí-la seria uma espiritualidade da qual nenhuma raça parecia escapar. Todo mundo quer acreditar em alguma coisa, mesmo que às vezes não faça sentido. Sempre que as pessoas chegam ao fim de suas cordas, as histórias nos céus estarão lá. Uma constelação não é mais as estrelas que a compõem, elas representam algo além disso, o maior dos ciclos universais, aquele que dependia da vontade de olhar para cima e ir além. As sobrancelhas de Leonel franziram fortemente, mas não teve nada a ver com as palavras da Wise Star Order. Essas palavras foram bonitas e poéticas, meu velho. Infelizmente, eles eram absolutamente inúteis. Leonel suspirou, vendo sua faísca Dreamscape desaparecer. Capítulo 1260 Queda livre. Mais semanas se passaram antes que Leonel finalmente se sentisse bem para sair da cama. Em retrospecto, ele provavelmente deveria ter ajudado alguém porque ele caiu no chão. Felizmente sua enxaqueca havia diminuído e a dor em seu corpo havia se tornado mais uma dor surda, ou então ele sentiu que poderia ter tido uma recaída naquele momento. A princípio, Leonel pensou que seus músculos estavam atrofiados. Era um sintoma bastante comum que acontecia com pessoas que passavam muito tempo feridas e acamadas. No entanto, ele achou essa conclusão estranha, sendo a principal razão porque ele não era um humano normal. Já se passaram cerca de 2 meses, sim, mas isso não deveria ter sido suficiente para arruiná-lo assim. A menos que, Leonel sentiu um pequeno pânico que fez seu coração disparar. Seu nó inato da Força Estrela Escarlate estava agora conectado a um circuito ao redor de seu corpo. Mesmo que ele não o estivesse usando ativamente, ele também não o estava restringindo ativamente. Será que seus músculos estavam sendo devorados por suas propriedades? Naquele dia, Leonel teve uma crise de um quarto de vida olhando para os luxuosos tapetes do seu quarto de hotel. Considerando sua velocidade de raciocínio, aqueles poucos segundos teriam parecido meses para qualquer outra pessoa.
Felizmente, porém, ele conseguiu se controlar. Havia pontos positivos nisso que ele poderia tirar. Por um lado, ele não sentiu nenhuma dor, o que significava que mesmo que sua força estrela escarlate estivesse causando isso, era mais do que tolerável. Em segundo lugar, se o seu corpo estivesse realmente sendo consumido dessa maneira, se ele o alimentasse com nutrientes suficientes e compensasse suas deficiências, ele poderia ser capaz de desenvolver alguma imunidade passiva. Nesse caso, talvez chegasse o dia em que ele pudesse usar seu próprio nó inato livremente. Com estes dois pilares de sustentação da sua psique quase destroçada, Leonel conseguiu recompor-se. Mas foi aí que algo que ele não esperava que acontecesse aconteceu. Leonel havia caído sobre um único joelho, então quando ele se levantou, obviamente estava empurrando apenas uma perna. Ele tentou testar para ver o quão ruim sua fraqueza muscular havia piorado. Então ele estava medindo quanta força tinha para empurrar quando de repente se viu voando para o lado. Colidir. O respingo de vidro e a rapidez do ar livre atingiram Leonel antes que ele subitamente caísse em queda livre centenas de metros. Muitos que estavam do lado de fora do hotel naquele momento olharam para cima de uma só vez e encontraram um homem caindo dos céus apenas com roupas íntimas. Definitivamente não era o tipo de coisa que você via todos os dias. Leonel ficou tão atordoado que nem reagiu a tempo. Estrondo. Uma enorme nuvem de poeira lançou-se no ar, a terra estremeceu como se uma pedra de peso insondável tivesse subitamente caído sobre ela. Leão? Boné? Uma multidão de pessoas convergiu para o buraco por todos os lados. Mas quando a poeira baixou, eles encontraram apenas um buraco de tamanho humano e um confuso Leonel olhando para o céu como se não conseguisse entender o que acabará de acontecer. Isso não deveria ter doído? Leonel pensou consigo mesmo. Leonel não conseguiu terminar este pensamento antes que a terra de repente começasse a levantá-lo. Ele não precisava adivinhar para saber que era Rai quem estava agindo. Filho da puta, capitão. Por que você está tão pesado? Por que você está perguntando sobre coisas inúteis? Ele pode estar morto. Naquele momento, uma Aina preocupada se aproximou enquanto a voz de Milan gritava por repreensão. Na presença dela, os meninos pareciam ficar muito obedientes por algum motivo, ou mais precisamente reservados, como se estivessem na presença de alguém que respeitassem muito. Leonel, apesar da sua distração, percebeu imediatamente isso. Definitivamente foi algo que ele achou estranho. Seus irmãos nunca haviam reagido assim com Aina antes. Porém, agora que ele pensou sobre isso, eles não tiveram muitas oportunidades de interagir para começar. Rai acabou puxando Leonel para fora do buraco de 5 metros de profundidade, reclamando consigo mesmo porque parecia não ousar mais falar em voz alta. Quando todos deram uma boa olhada em Leonel, ficaram sem palavras. Não havia nenhum único arranhão nele. Na verdade, por algum motivo, a sujeira não grudou em seu corpo. Foi levado pelo menor vento ou caiu por conta própria, deixando-o completamente impecável. Era como se a pele de Leonel não fosse algo que ousassem blasfemar. Estou bem. Sinceramente não sei como isso aconteceu. No minuto eu estava na suíte e no minuto seguinte estava caindo do céu. Leonel riu e tentou usar o chão para se levantar. Mas naquele momento no local onde sua mão havia sido comprimida, rachaduras violentas e furiosas se espalharam em todas as direções enquanto o chão se estilhaçava como se um abismo tivesse se aberto abaixo dele. Leonel piscou. Seria melhor se vocês não me tocassem agora. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo enquanto eles balançavam a cabeça lentamente, dando um passo para trás. Isso foi apenas um tapinha casual no chão, mas Rai e os outros quase caíram de cara no chão. Apenas Aina parecia ter conseguido manter o equilíbrio sem se esforçar muito. A testa de Leonel franziu-se. Ele pensava que seu corpo estava atrofiado, mas claramente não era o caso. Se isso fosse atrofia, não restaria nenhuma doença neste mundo. Ele nem tinha certeza de como fazer coisas normais. Essa mudança foi um pouco grande demais. Mesmo suas habilidades de coordenação de classe alta não se ajustaram imediatamente. Parece que ele ainda precisaria de mais alguns dias. Ei, capitão, sobre a camisa e as fotos. Você não está bravo, certo? Rai olhou do chão destruído para Leonel e depois de volta, rindo nervosamente. Capítulo 1261 Rei. Você tem certeza? Leonel franziu a testa enquanto olhava para seus irmãos. Com tudo que eles passaram no verso dimensional, o termo irmão realmente passou de algo que eles chamavam um ao outro de brincadeira para algo que eles realmente queriam dizer. Então, Leonel não pôde deixar de sentir um gosto amargo na boca depois de ouvir a decisão deles. Ainda estamos um pouco carentes assim, Léo. Joel assentiu seriamente. Se formos para o Palácio do Vazio com você agora, acabaremos prendendo você. E se você realmente nos deixar ir em liberdade, tenho certeza de que mais de um de nós morreria e isso não é algo que eu quero ver, e tenho certeza que você também não quer ver. Leonel sabia que Joel estava certo. Na verdade, Leonel iria certificar-se de que nunca teria de ver aquilo, e o resultado disso seria, sem surpresa, que eles o impedissem. Apesar de saber disso, Leonel não gostou. Ele havia negligenciado esses seus irmãos por muito tempo e sentia que devia muito mais a eles do que lhes havia dado. Eles nunca pediram nada dele, mas isso não significava que ele não quisesse retribuir. Não há necessidade de fazer essa cara, capitão. Rai riu. Ainda estaremos roubando de você. Vovó disse que cuidaria de nós e aqueles velhos Lukniks não se atrevem mais a peidar muito alto perto de nós. Leonel sorriu e balançou a cabeça. Esse cara não poderia estar falando sério pela primeira vez? Ainda assim, as palavras de Rai fizeram com que ele se sentisse muito melhor. O ambiente na Terra ainda era bom, mas a Via Láctea era simplesmente insuficiente. Se esses caras tivessem passado o ano passado no planeta Luknix, Leonel não tinha dúvidas de que seus verdadeiros talentos teriam brilhado ferozmente.
Parecia que ele havia exagerado ao pedir à mãe que reservasse vagas para todos. É claro que Alienor estava disposto a fazê-lo desde que Leonel pedirá, mas quem diria que cada um já teria seus próprios planos? Dos seus irmãos, apenas o silencioso Arnold viria com Leonel. Os demais optaram por ficar aqui e encontrariam uma oportunidade posterior de ingressar. Por enquanto, eles solidificariam suas fundações, aprenderiam mais sobre suas habilidades e lentamente avançariam para a quase sexta dimensão. Além disso, Léo, tenho certeza de que há muitas coisas aqui que você vai querer que resolvamos, certo? Joel encontrou o olhar de Leonel com firmeza. Leonel assentiu lentamente. Ele ainda precisava cuidar do Oryx e dos remanescentes da guilda Via Láctea. Além disso, ele tinha peças móveis que ainda estavam se estabelecendo com a família Umbra, sem falar nos segredos relacionados aos Midas e Radix. Isso não era algo que ele tivesse esquecido, mas enquanto estivesse no Palácio do Vazio, seria difícil policiar esses assuntos. Sua própria mãe nem sequer teve permissão para sair por seus próprios caprichos, mas ela era uma discípula classificada no setor. Logicamente, então, Leonel não teve chance de se mover livremente depois de entrar na organização. Leonel já havia incluído isso em seus planos e a razão pela qual ele estava bem com isso era porque certamente haveria uma exceção para quando a guerra dos herdeiros da família Morales estivesse marcada para começar. Essa seria sua chance de sair e garantir que todos os seus peões fossem promovidos como deveriam. Mas deixar as coisas tão distantes por um período tão longo de tempo não foi inteligente. Foi especialmente um problema porque seus primos que se tornaram concorrentes definitivamente teriam seus próprios homens e mulheres do lado de fora fazendo movimentos por eles. Se Leonel não fizesse o mesmo, estaria se prejudicando. Pensando nisso, Leonel fechou os olhos e respirou fundo. Quando ele os abriu mais uma vez, ele recuperou o foco. Tudo bem, deixarei esses assuntos para vocês. Encontrarei um método para estabelecer comunicação com todos vocês quando chegar ao Palácio do Vazio. Certo. Joel sorriu um sorriso raro. Leonel tinha uma grande falha da qual talvez nem ele soubesse. Ele era um maníaco por controle. Se ele pudesse fazer algo sozinho e não atrapalhar ninguém, ele preferiria fazer as coisas dessa maneira. No dia em que James os traiu no último jogo do ano, Leonel percebeu qual era o problema. No entanto, em vez de conversar com alguém ou mesmo confrontar James, ele encontrou uma maneira de vencer o jogo sozinho e preservar a amizade deles. Quando Leonel decidiu mostrar-lhe seus laboratórios e as coisas em que estava trabalhando, como o útero tentáculo e outros, eles já se sentiam mais próximos dele do que nunca. Mas agora, esse sentimento era ainda mais potente. Leonel, Aina, Yuri, Savar, Carolus, Noé, Arnaldo, Eltor. Esses 8 seriam os representantes da Terra que seguiram para o Palácio do Vazio. Esta foi talvez a primeira vez em toda a história que um mundo da quinta dimensão realmente produziu tantas entradas. Na verdade, era raro que um mundo da quinta dimensão tropeçasse em uma entrada para começar, muito menos tivesse tal exibição. Claro, houve outros que também conseguiram. O Lucknix teve a melhor exibição, embora isso não fosse surpreendente. Depois de anos se reprimindo, eles floresceram e ganharam muitos lugares nominais. Elakin, Silar e Elod ganharam posições, além de alguns discípulos classificados entre os 10 primeiros, fazendo com que o total chegasse apenas a 8. Embora Orinic achasse que Leonel definitivamente não merecia o símbolo ametista, ele podia concordar que não havia nepotismo em jogo aqui. Claro, o nono Lucknix foi o próprio Miguel que, sem surpresa, já havia se recuperado há muito tempo. Entre aqueles não relacionados com o Lucknix, porém, havia apenas 4. Uma delas era uma jovem conhecida que Leonel reconheceu, Ria Sage. O segundo foi Gliss, o agora herdeiro da família Montex, que se encontrava numa posição muito incômoda. E os 2 últimos estavam mascarados e excepcionalmente silenciosos, mas ninguém os incomodava. Porém, naquele momento, Aina, que há meses não falava uma palavra com Leonel, de repente o fez como se fosse a coisa mais natural do mundo. King, pensei que você deveria saber sobre algo que aconteceu meses atrás. Leonel passou da sensação de que seus ossos estavam derretendo e Aina o chamou de rei, antes de ser subitamente envolvido por um flabam de fúria do qual todos, exceto Aina e Miguel, foram forçados a recuar. Ele estendeu a mão e um dos homens mascarados disparou, a garganta pousando na palma da mão como se sempre tivesse estado lá. Capítulo 1262 Orgulho enterrado. Leonel diria que já fazia muito tempo que não sentia tanta raiva, mas isso seria apenas parcialmente verdade. Ele estava mais furioso agora do que estava consigo mesmo há apenas alguns meses. E isso porque essa raiva não tinha nada a ver com ele, mas sim com uma escala reversa muito clara dele, sua mãe. Leonel não passou muito tempo com a mãe ao seu lado, mas aquelas lembranças de carinho que teve com ela quando criança estavam praticamente gravadas em sua mente. Saber que não foi escolha dela sair do lado dele só tornou essas emoções mais fáceis de aceitar. A ideia de que alguém iria desrespeitá-la o deixou furioso ao extremo. A máscara do homem que voou para a palma da mão de Leonel se quebrou, revelando as feições pálidas e os profundos olhos violeta de Richard. Dos presentes, talvez apenas uma pequena percentagem não tenha ficado surpreendida com esta reviravolta. Não se sabia como esse jovem conseguiu sobreviver à aprovação da família Viola, mas nada disso importava agora. Aina fazia parte dos esquemas de Richard há muito tempo. Leonel nunca escondeu nada dela, então ela sabia que a família Lucknix era parente dele. O problema é que ela só soube o que Richard havia feito muito mais tarde. O irmão mais novo de Gradeir, Ossan, foi pego pelos Lucknix por ousar ajudar na divulgação dos rumores. A única tarefa de Aina era salvá-lo. Mas com a inteligência dela, não foi difícil entender como essas coisas estavam relacionadas. Os Lucknix não capturariam casualmente um membro da linhagem principal da família Viola sem uma causa adequada, especialmente quando eles estavam tentando se esconder para começar.
Quando ela viu as duas figuras mascaradas, ela ficou imediatamente desconfiada. Ela passou muito tempo com a família Viola e sabia bem como Richard era astuto. Mas o que foi ainda mais importante foi que Richard não ganhou esse tipo de caráter de si mesmo. Ela simplesmente não acreditava que a família Viola não teria planos de contingência dada a situação em que enfrentavam a erradicação. Porém, como não tinha certeza, optou apenas por contar a Leonel um resumo desses acontecimentos e não fez nada para apontar os dois jovens mascarados. Mas como ela esperava, Leonel sabia desde o início que esses dois jovens mascarados não eram outros senão Richard e Gradeir, só que ele simplesmente não se importava. Leonel conseguiu atribuir as assinaturas energéticas do outdoor aos concorrentes desde o início. Ele simplesmente não tinha visto muita razão para mirar em Richard. Do seu ponto de vista, os dois só tiveram um confronto na zona de julgamento da limpeza dimensional, mas não havia razão para guardar rancor, especialmente porque ele havia vencido aquela troca. Mas agora, as coisas eram diferentes. Você é responsável? A mão de Leonel apertou o pescoço de Richard. Se fosse mais forte, ele poderia quebrá-lo em dois. Este último tentou lutar e arranhar a mão de Leonel, mas parecia que suas unhas estavam arranhando uma placa de metal. Ele não apenas não conseguiu, mas acabou descascando as próprias unhas, resultando em uma bagunça sangrenta que deixou seus dedos mutilados. A região caiu em completo silêncio. Os enviados do Palácio do Vazio preparavam o portal de teletransporte e a mãe de Leonel supervisionava o progresso. A região era o portão principal da propriedade Luknix e, para começar, não havia muita multidão, exceto alguns amigos próximos e familiares. Orinique não pôde deixar de franzir a testa, pois a situação agora era completamente diferente do passado. Richard poderia ser considerado um discípulo oficial do Palácio do Vazio, embora nominal. Ele não poderia ser morto casualmente porque Leonel queria, mesmo que Leonel tivesse a ficha de ametista. O rosto de Richard ficou completamente azul. Ele não poderia responder a Leonel mesmo que quisesse. Por alguma razão, ele sentiu que havia uma supressão dimensional entre os dois, apesar do fato de ambos estarem dentro do quinto. Na verdade, seu nível ainda era mais alto que o de Leonel. Ele não conseguia nem começar a acreditar nos sentimentos de medo que sentia, mas a humilhação era pior. Se ele não tivesse adivinhado que o homem com quem Aina sempre o comparou era Leonel, ele não teria ganhado metade da inteligência que aqueles ao seu redor acreditavam que ele tinha. Saber que ele havia perdido tão facilmente para Leonel mais vezes do que ele imaginava foi o suficiente para enfurecê-lo ao extremo. Só piorou o fato de a deusa que ele perseguia por tanto tempo ter sido rejeitada pelo próprio homem diante dele. E ainda assim, por alguma horrível reviravolta do destino, ainda estava ao seu lado como uma pequena esposa obediente. Foi necessário todo o autocontrole do mundo para ele não demonstrar sua raiva ou vazar qualquer intenção de matar. Ele só queria abaixar a cabeça e aproveitar a oportunidade dada a ele pelo Palácio do Vazio. Embora seja raro que os discípulos nominais se tornem discípulos verdadeiros, Richard não acreditava que falharia se desse tudo o que tinha. Então, ele enterrou seu orgulho, sua raiva, sua tristeza nas partes mais profundas de sua alma. Mas então, na maior das ironias, foi a mesma mulher que ele perseguia por tanto tempo que no final denunciou. Ele não tinha ilusão de que poderia ser salvo. Ele agora sabia quem era a mãe de Leonel, e isso só o fazia sentir-se ainda mais tolo pelo que tinha feito. Contudo, Richard não queria desistir, nem aqui nem agora. Ele não poderia. Seus olhos rolaram para a parte de trás da cabeça, o branco brilhando enquanto o sangue escorria por entre os dentes. Quanto mais ele lutava, mais rápido parecia aproximar-se dos portões da morte. Por favor, mostre misericórdia. A voz veio de ninguém menos que Gradeir, o segundo homem mascarado. Capítulo 1263 Encrenqueiro da família Morales. Quando o olhar de Leonel se voltou para ele, Gradeir sentiu como se sua mente estivesse desmoronando. Foi apenas um único olhar, um olhar indiferente, e ainda assim agarrou sua alma, quase arrancando o ar de seu corpo. A pressão era palpável a tal ponto que quase se manifestava como gavinhas de um vermelho escuro no ar. Leonel não sabia bem quem era Gradeir, mas Aina, que ainda estava ao seu lado, falou algumas palavras simples que o fizeram entender o que restava das peças finais. Foi então que ele entendeu que a reputação de sua mãe havia se tornado um dano colateral para uma guerra de herdeiros, talvez não diferente do que ele poderia experimentar daqui a alguns anos. Porém, Leonel logo descobriria que a escala da guerra dos herdeiros da família Morales não poderia ser comparada a esses jogos mesquinhos. Poderia muito bem chegar ao ponto de envolver todo o domo humano. E mesmo que isso não acontecesse, definitivamente chamaria a atenção pelo menos até esse ponto. Na verdade, apesar de entender as coisas, Leonel não queria nem dar a Richard uma chance de viver. Ele nunca foi muito bom em controlar sua raiva quando se tratava de assuntos como esse, e esta certamente não foi a primeira vez que ele ficou furioso por causa de sua mãe. Alienor, porém, sendo a louca que era, simplesmente olhou para trás como se estivesse presenciando a coisa mais adorável de todas, chegando ao ponto de enxugar os olhos com um lenço limpo. Gradeir percebeu que Leonel não tinha intenção de ouvi-lo, então deu um passo à frente, removendo a máscara. Eu sei que o que meu primo fez é irremediável, mas ele é uma das últimas esperanças que minha família Viola tem. Estou disposto a trocar pela vida dele. Todos os tesouros mais importantes da família Viola estão conosco. Ouvi falar de sua família Morales pelos enviados e sei que suas guerras de herdeiros acontecerão muito em breve. O que temos pode ser inestimável para você. Eu sei que você poderia simplesmente nos matar e levá-los. Mas se você fizesse isso, descobriria que eles não funcionariam como deveriam e acabariam se tornando um prejuízo em vez de uma ajuda para você. Gradeir falou o mais rápido que pôde, esperando que Leonel pelo menos se importasse o suficiente para segurar sua mão por enquanto. Enquanto Richard hospedava os enviados e desfrutava de sua nova posição, Gradeir adotou uma abordagem completamente diferente.
O próprio Richard disse que perdeu um pouco de sua perspicácia depois de finalmente conquistar a posição pela qual lutou durante toda a sua vida. Foi ao ponto em que quase se expôs ao patriarca Luke-Nix. No entanto, Gradeir, que havia perdido a mesma posição, ainda estava ansioso e esperando encontrar uma nova maneira de causar impacto. Então, quando os enviados vieram até sua família, enquanto Richard planejava encontrar uma maneira de levar Aina para sua cama, Gradeir fazia perguntas que o preparariam para o futuro, e foi então que ele aprendeu o peso que a família Morales tinha. Originalmente, Gradeir queria simplesmente compreender o cenário político do Palácio do Vazio e compreender quem detinha os maiores centros de poder. Ele nunca teria esperado que o menino que havia sido eliminado dos registros da família Luke-Nix fosse realmente parente de um desses gigantes. Na verdade, Gradeir não sabia que Leonel era um candidato a herdeiro, ele simplesmente pensou que mesmo que não fosse, uma grande quantidade de recursos seria valiosa mesmo assim. Se a Guerra dos Herdeiros de Morales funcionou como a maioria, então isso não foi apenas uma disputa de posição para os próprios herdeiros, mas também para seus subordinados. Todos que apoiaram Gradeir descobriram que suas vidas se tornaram 100 vezes mais difíceis de repente, enquanto aconteceu o oposto para todos que seguiram Richard. Mal sabia Gradeir que Leonel era de fato um dos herdeiros. Porém, ao contrário das expectativas de Gradeir, Leonel nem vacilou ao ouvir tamanha tentação. Por que eu deveria me importar? A mão de Leonel apertou. O olhar de Gradeir cintilou, mas acabou caindo em desespero. Em seu plano final, o equivalente do Conselho da Ordem Estelar da família Viola projetou 2 anéis espaciais, um para Richard e outro para Gradeir. Somente trabalhando juntos eles poderiam ter acesso a 100% do legado da família Viola. Foi uma medida para garantir que os dois trabalhariam juntos. O que a Viola precisava agora era de estabilidade, não de lutas internas. As guerras de herdeiros eram um luxo para famílias bem estabelecidas, algo que decididamente não eram mais. Diante disso, os olhares de Orinique e dos outros enviados só se tornaram mais estranhos e reservados. Só havia um certo ponto em que esse nepotismo deveria ir permitir que Leonel matasse um discípulo era definitivamente longe demais. Foi difícil aceitar, mas eles também não se atreveram a dizer nada. Mas quem poderia imaginar que foi enquanto Richard estava à beira da morte que Alienor apareceu de repente para pressionar o antebraço de Leonel? Mãe? Leonel franziu a testa. Ele ainda não estava familiarizado com as regras do Palácio do Vazio, então não sabia que havia um problema. Embora ele provavelmente devesse ter adivinhado, ele estava chateado demais para se importar o suficiente para pensar sobre isso. São apenas algumas palavras. Por que você está tão bravo? Você vai brigar com todo mundo que diz algo sobre mim? Sim, Leonel respondeu sem hesitação. Alienor ficou atordoada por um momento antes de soltar uma risada leve e arejada. Embora Leonel só visse a mãe, os enviados e os demais tiveram que prestar atenção muito especial para não ficarem olhando por muito tempo, para não terem uma sorte ainda pior do que Richard. Depois que ela terminou de rir, Alienor finalmente falou mais uma vez. Ele não está errado, você pode muito bem precisar do que eles têm. Mas, a carranca de Leonel se aprofundou. O que a família Viola poderia ter de que ele pudesse precisar? Os cofres do tesouro Luke-Nix deveriam estar muito além deles, e ainda havia os depósitos de tesouros da Wise Star Order também. Além disso, mesmo que não tivesse essas coisas, ele não gostava da ideia de trocar pelo perdão que não queria dar. Confie em mim. Alienor riu e balançou a cabeça. Parecia que o Palácio do Vazio estaria ganhando outro encrenqueiro da família Morales com a forma como as coisas estavam indo agora. Capítulo 1264 Python. O som voxas de um portal formado chamou a atenção de todos. Ela girava com um violeta escuro radiante e parecia uma nebulosa em rotação. Alienor lançou um olhar e soltou o antebraço de Leonel. Parece que é hora de ir. Um tanto relutantemente Leonel soltou a garganta de Richard. Este último caiu pesadamente no chão, tossindo e ofegando. Demorou vários momentos para que a cor voltasse ao seu rosto e mais alguns para que sua tontura desaparecesse. Richard cerrou os dentes com força, mas se conteve, relaxando seu corpo no instante seguinte. Se não fosse pelo olhar um tanto vazio em seus olhos, ninguém teria imaginado que algo havia acontecido. Bem, isso e o fato de já haver um hematoma claro no formato de uma mão em volta de sua garganta. Ele se levantou do chão lentamente, mas com firmeza. Me siga, Alienor disse levemente. Havia um certo peso no tom de Alienor neste exato momento. Não era porque ela temia por si mesma, mas sim porque não era ingênua o suficiente para acreditar que suas ações não teriam efeito sobre o filho. Na verdade, ela tinha certeza de que seria exatamente o oposto. Como mãe, ela não conseguia se conter. Preocupante foi o que ela fez. Mesmo que o marido estivesse observando Leonel como um falcão neste momento, e mesmo sabendo do tipo de força que ele tinha, ela ainda estaria preocupada. O Palácio do Vazio tinha suas regras que protegiam os discípulos, mas havia muitas maneiras de contorná-las e elas só poderiam ser aplicadas dentro de seu território. E Velasco tinha muitos inimigos que tinham margem de manobra mais que suficiente para ignorar essas regras por conta própria. É claro que se eles ousariam fazer isso era uma questão completamente diferente, mas havia várias outras maneiras de dificultar as coisas. Eles conheciam a personalidade de Val bem o suficiente para saber que também escapariam impunes. Embora Alienor parecesse uma mãe imprudente que fez o que quis para salvar seu filho, a realidade é que ela só tinha ido tão longe porque precisava dar ao seu leãozinho todas as vantagens que ele pudesse obter, porque a verdade era, ele já estava muito atrás. A passagem pelo portal foi diferente de tudo que Leonel já havia experimentado antes. Foi muito menos sutil do que seu transporte para o dimensional Cleance Trial World e parecia que seu corpo estava sendo esticado em uma corda fina, como se todos os seus centros nervosos tivessem sido desligados e seus membros estivessem sendo puxados para um tubo apertado.
Quando sua visão clareou e ele finalmente pôde sentir seus pés novamente, o mundo ao seu redor foi ainda mais chocante do que a sensação inicial. Leonel pensava que já tinha visto muito do verso dimensional. Ou, mais precisamente, suas conversas com a Wise Star Order nos últimos meses fizeram com que parecesse que seus horizontes haviam sido ampliados além do alcance de sua imaginação anterior. No entanto, a cena que ele viu diante dele ainda o deixou sem fôlego. Não havia mundo, nem planeta, nem lua. O Palácio do Vazio era apenas uma enorme cordilheira de obsidiana, flutuando nas profundezas do espaço e pairando sobre um vasto nada. O tamanho por si só era impossível para um ser humano normal entender. A distância da sua base ao pico mais baixo era maior que o diâmetro de 3 planetas empilhados uns sobre os outros, e o mais alto era superior a 5. Quanto à sua largura, chegava a ter 10 planetas de largura. Isso por si só já era surpreendente o suficiente para que Leonel achasse difícil entender como tal construção poderia ter sido formada. Mas foi aí que seu fôlego foi tirado pelos portões. Os Python eram ainda mais gloriosos do que a própria cordilheira. Claro, isso se devia em parte ao fato de que a montanha de obsidiana que compunha o território do Palácio do Vazio parecia estar coberta por um fino véu de proteção, impedindo Leonel de observá-la tão profundamente quanto desejava. Eles se elevavam por milhares de quilômetros, a peça central de cada um de seus arcos contendo o que parecia ser uma estrela branca em miniatura, proporcionando o único tipo de contraste com a escuridão infinita nos arredores. Embora a cordilheira parecesse estar a uma distância quase infinita, os Python estavam próximos, quase próximos demais. Eles avançaram com um impulso assustador que fez com que os Valiant Heart Pillars que Leonel havia experimentado antes parecessem nada mais do que uma brincadeira de criança. Parecia que esses gates eram um eixo que mantinha tudo no lugar. Eles protegiam o Palácio do Vazio apesar de não terem portas e funcionavam como passagens simultaneamente. Foi só então que a pergunta chocante atingiu Leonel como uma tonelada de tijolos. A montanha estava ali e os portões estavam lá, mas todos eles estavam suspensos num espaço vasto e vazio. Então, em que diabos ele estava pisando? Leonel olhou para baixo, suas pupilas se contraíram ao perceber que não estava pisando em nada. Não havia nada entre ele e um abismo sem fim. Normalmente, isso não seria grande coisa. Afinal, em um espaço como este, não deveria haver necessidade de se preocupar com a gravidade que o levaria inevitavelmente a uma morte esmagadora. Mas ele podia dizer claramente qual era o caminho para cima e qual era para baixo neste lugar. O que estava acontecendo? Antes que Leonel pudesse pensar mais sobre isso, o Python mais próximo ganhou vida, a sombra de várias figuras saindo. Leonel parecia não conseguir ver através de nenhum deles, mas sabia que cada um deles era insondável. Orinique e os outros enviados pareceram ter acordado naquele momento, curvando-se apressadamente em saudação. No entanto, essas figuras não lhes deram um único olhar, pois uma mulher no centro de todos eles franziu a testa profundamente, seu olhar fixo em Alienor o tempo todo. Qual é o significado disso, Alienor? Seu setor está vários meses atrasado. Capítulo 1265 Dedos Hábeis. 3 indivíduos saíram, todos vestidos com túnicas elaboradas envoltas em violeta, preto e prata. Parecia pintar a imagem de uma nebulosa girando e era definitivamente um belo contraste de cores e construção. Não foi preciso mais do que isso para que os sentidos frios e uniformes de Leonel vibrassem novamente. Ele já havia esquecido o peso da conversa, olhando-os de cima a baixo como se já pudesse se imaginar usando aquilo. Para alguém que não se importava muito com a forma como se vestia, Leonel estava muito obcecado com o desempenho das organizações às quais aderiu. Mas talvez só ele estivesse ciente do motivo disso. Tarde, Alienor perguntou levemente. Seu comportamento parecia ter mudado completamente. Não sobrou nada de uma mãe amorosa e só restou uma calma indiferença. A pressão que ela exalava se multiplicou várias vezes, fazendo com que as sobrancelhas da mulher que se adiantasse se franzissem. Dos 3 que apareceram, todos eram discípulos classificados no setor e, como tal, conheciam-se bem. A jovem que falou era talvez a mais poderosa dos 3 e, como tal, falou em nome deles. Mas embora suas palavras estivessem misturadas com uma impaciência e uma raiva mal disfarçada, se isso fosse contrastado com o quão furiosa ela estivera anteriormente, seria óbvio para qualquer um que ela estava a ser reservada neste momento e só se tornou mais reservada depois de Alienor ter sido reservada. Falada. O último grupo antes do seu chegou há mais de um mês e meio. Que explicação possível você poderia ter para atrasar todos nós por tanto tempo? Leonel originalmente estava prestando atenção às sutilezas da conversa. Ele podia ver essa dinâmica de poder aqui e ficou bastante claro que sua mãe estava um passo acima. Parecia que mesmo que ela não pudesse ser tão desenfreada quanto Velasco, ela tinha sua própria pequena hegemonia. Porém, a atenção de Leonel logo foi desviada por outra coisa. Orinique e os outros enviados que se adiantaram para se curvar em respeito estavam um pouco confusos. Leonel demorou um pouco, mas percebeu que eles ainda estavam tentando se ajustar ao teletransporte em longa escala. Quando ele percebeu isso, sua atenção voltou-se mais uma vez para aqueles ao seu redor e ele percebeu que até mesmo Aina e Miguel ainda tinham uma carranca profunda marcando suas testas, seus olhos bem fechados e seus corpos tremendo um pouco. Parecia que eles ainda sentiam que estavam se teletransportando. Leonel logo perceberia, porém, que esta sua conclusão estava errada. Sim. Naquele momento, Little Blackstar saiu do anel espacial de Leonel, pegando desprevenido. O pequeno Blackstar aparecia e desaparecia sempre que o pequenino tinha vontade, mas raramente aparecia em situações em que Leonel não estivesse sozinho, pelo menos não tão repentinamente. O garotinho pulou animadamente, aparecendo e desaparecendo quando quisesse. Quando ele se lembrou da cabeça ou do cabelo de Leonel, ele não parecia pronto para descansar e ainda assim continuou a pular. Sim. Leonel sorriu. Tudo bem. Entendi, você está animado. Sim.
A expressão da mulher escureceu antes de repente brilhar com uma pitada de surpresa. Ela percebeu que pelo estilo de vestir de Leonel ele ainda não era discípulo, mas já havia se recuperado? E aquela criaturinha? Ajustar-se a este lugar era mais do que apenas o teletransporte. Faria sentido para Little Blackstar ficar bem, já que ele não teve que suportar o peso da viagem. No entanto, não só esta região era um mundo da sétima dimensão que se situava no auge, muito além do que a maioria já havia experimentado. Havia também uma densa concentração de força anárquica no ambiente geral que fazia parecer como se você estivesse respirando veneno, constantemente. É claro que esta concentração densa era de apenas algumas partes por bilhão, mas essa concentração já era suficiente para deixar a pessoa muito desconfortável. O fato de Leonel já ter se adaptado fazia pouco sentido. O Palácio do Vazio foi projetado dessa forma propositalmente, embora eles tivessem a tecnologia para tornar a densidade da força anárquica insignificante. Era melhor acostumar os discípulos com isso agora. Isso só iria piorar no campo de batalha do vazio. Mas como essa criatura minúscula e insignificante estava bem? Alienor parecia não ter ouvido a explosão do filho. Em vez disso, ela respondeu tão uniformemente quanto originalmente. O que a chegada antecipada deles tem a ver comigo? Não há prazo e cada seleção fica a critério do supervisor. Acontece que a minha demorou mais. A mulher voltou sua atenção para Alienor quando ouviu isso. Sua expressão não pôde deixar de se contorcer. O que Alienor disse era verdade, mas tudo tinha que estar dentro do razoável. Isso estava a levar as coisas ao extremo, especialmente porque já tinham sido feitas várias exceções. No entanto, quando a mulher pensou em como todos os outros jovens tiveram meses para se adaptar a este ambiente enquanto o grupo de Alienor não teria este luxo, a sua mente mudou para um escárnio interno. Suas palavras são tão à prova de falhas como sempre são, Lady Alienor. Mas ainda devo informá-la que os superiores não estão satisfeitos com o atraso desta seleção em relação às outras no cronograma. Terá apenas 3 horas para se ajustar na chegada. Após esse período de carência, a verdadeira seleção começará imediatamente. Estarei supervisionando uma grande parte desses assuntos, por isso não permitirei nenhum atraso. Apesar de ter esperado tal resultado, Alienor ainda franziu a testa profundamente, para grande satisfação de Osena. 3 horas eram definitivamente muito curtas. Ela esperava que recebessem pelo menos um dia. Claramente, aqueles velhos idiotas estavam jogando seu peso por aí. Naquele momento, porém, um lampejo violeta chamou a atenção de Alienor pelo canto do olho. Ela olhou para encontrar seu filho girando a pesada ficha de ametista como se ela pesasse tão leve quanto uma pena, dançando-a entre os dedos com uma habilidade hábil só possível por alguém com uma designação de grau impossivelmente alta. O token girou no ar e um tapa satisfatório foi ouvido quando Leonel o pegou novamente. Seu olhar brilhou enquanto sua mente vagava para o momento em que Aina entregou a ele. Então, ele sorriu com confiança. Deixe comigo, mãe. Capítulo 1266 Volátil. As pupilas de Osena se contraíram quando ela notou o símbolo de ametista. No entanto, seu choque ao ver isso foi muito menor do que ouvir como Leonel se dirigiu a Alienor. Não havia ninguém que não entendesse quem era a esposa daquele homem, e provavelmente havia menos ainda que não entendia que os dois tinham um filho entre eles. Embora isto possa parecer uma forma estranha de enquadrar estas questões, se soubéssemos o tipo de comoção que foi causada em torno do nascimento de Leonel seria muito mais fácil de explicar. O Palácio do Vazio tinha muitas regras rígidas, entre elas havia regulamentos sobre gravidez e concepção de filhos. Como tal, não foi surpresa que o nascimento de Leonel tenha gerado muita polêmica em torno dele. Embora essas regras parecessem bastante bárbaras, do ponto de vista do Palácio do Vazio faziam muito sentido. Eles estavam levantando os protetores do domínio, e a responsabilidade colocada sobre os ombros de seus discípulos era completamente diferente de qualquer coisa que alguém encontraria em outra organização. Num ambiente tão rigoroso, onde quase não existiam barreiras entre homens e mulheres, poder-se-ia imaginar a que conduziria este tipo de condições de estresse. No final das contas, homens e mulheres eram as duas faces da mesma moeda e se elogiavam. Deixados por conta própria, era inevitável que eles formassem pares, e se não houvesse nenhum tipo de regulamentação em torno desses assuntos, isso poderia afetar negativamente e comprometer a capacidade do Palácio do Vazio de funcionar como deveria. Em quase qualquer outra situação, Alienor teria sido executado e Velasco seguiria pouco depois. Porém, só se pode dizer que o pai do Leonel era meio maluco. O Palácio do Vazio já havia chegado ao ponto de não querer provocar Val muito depois do que aconteceu após a morte do avô de Leonel. No entanto, eles ainda tinham que fazer uma exibição para esse assunto. As regras eram importantes e eles não podiam permitir que alguém as quebrasse como quisesse. Infelizmente, Velasco não tinha vontade de contornar o assunto na ponta dos pés e jogar seus jogos, levando a segunda vez que o Palácio do Vazio quase virou de cabeça para baixo. Como tal, quando os 3 discípulos classificados no setor olharam para Leonel, o que viram foi mais do que apenas um menino segurando uma ficha de ametista. Eles encontraram uma bomba relógio em forma humana. Alienor suspirou. Leonel poderia facilmente ter guardado estes assuntos para si durante mais tempo. Talvez fosse mais aconselhável fazê-lo e teria facilitado algumas coisas. Mas ele realmente escolheu esse caminho propositalmente. Bem, deixa pra lá. Ele é tão adorável quando me chama de mãe. Um sorriso floresceu nas feições de Alienor. Com um aceno de mão, os jovens que lutavam foram embalados por uma energia suave e ergueram-se no ar. Eles estavam tão concentrados em recuperar o controle de seus corpos que nem perceberam a mudança. Bem, você ouviu meu filho. Se você terminou agora, você pode sair do caminho. Alienor avançou sem dizer mais nada, guiando os jovens até o portão.
Leonel, que a seguia, deu outra olhada ao redor, com um brilho curioso nos olhos antes de pousar em Osena. Por alguma razão, ele sentiu necessidade de memorizar o rosto dela. Sob o escrutínio de Leonel, a carranca de Osena se aprofundou, mas o sorriso em seu rosto não pôde deixar de lembrá-la de um certo homem, uma realidade que só fez suas belas feições franzirem um pouco. Leonel não sentiu falta dessa mudança e até se sentiu um tanto divertido por dentro. Ele tinha alguns palpites sobre por que essa mulher reagiria dessa maneira diante de seu rosto, apesar de quão educado ele estava sendo. Mesmo assim, ele não perdeu o sorriso. Meu nome é Leonel Morales, prazer em conhecê-lo, superintendente. Agradecemos antecipadamente por seu futuro julgamento imparcial e sinto muito pela longa espera. Farei o meu melhor para garantir que estejamos mais alinhados com o que está por vir. Regras. Osena ficou chocada por um momento antes de perceber que sua reação foi um pouco estranha. Mas isso só fez com que sua expressão severa se tornasse um pouco vermelha. Droga, esse pirralho é igualzinho ao pai playboy. Leonel acenou com a cabeça em respeito aos dois homens ao lado de Osena antes de continuar atrás da mãe. Embora seu rosto estivesse desviado, o sorriso no rosto de Alienor dificilmente poderia ser contido. Nas profundezas do Palácio do Vazio, a chegada de Leonel e sua mãe não passou despercebida. Com a importância desse local, era simplesmente impossível que algo pudesse escapar de sua atenção. A partir do momento em que o portal foi formado, eles já sabiam quem estava chegando, quantos seriam e quão poderosos eram. Parece que esse dia finalmente chegou. Uma voz envelhecida falou nas sombras. A sala fazia com que a concentração da força anárquica nos arredores do Palácio do Vazio parecesse uma brincadeira de criança. No entanto, estas estavam entre as salas de treinamento mais valiosas da organização. Quando controlada desta forma, a supressão contínua causada pela força anárquica, seguida por um período de alívio, poderia causar um grande crescimento na força de um guerreiro. Para os indivíduos mais velhos que atingiam o limite do seu potencial, estes métodos perigosos eram mais comuns e não foi uma surpresa para muitos deles partilhar salas como esta enquanto supervisionavam os assuntos. No final, eles eram a verdadeira espinha dorsal do domínio humano e precisavam se esforçar como tal. Disseram-me que o menino sofreu um ferimento grave após seu nascimento, mas parece que ele se recuperou muito bem. Porém, estar apenas no nível 5 da quinta dimensão em sua idade, considerando seu passado, definitivamente está faltando. Outro silêncio caiu sobre a sala antes que outro falasse. Envie Cornélios para supervisionar esses assuntos. Esta geração é um pouco volátil. Rumores de concordância ressoaram, mas sob uma camada de seu ambiente havia um entendimento silencioso e tácito. Todos sabiam o que representava uma geração volátil como esta. Capítulo 1267. Orinique e os demais mantiveram a cabeça baixa o tempo todo, não querendo se envolver nesses assuntos. Eles não tinham uma mãe como Alienor em quem confiar, então ficar abaixados era a melhor opção que tinham no momento. O que Orinique não esperava, porém, era ser detido. Segurar. A voz de Osena soou pouco depois do desaparecimento de Alienor. O resto de vocês pode ir. Você fique. O olhar abaixado de Orinique brilhou por um momento, como se ele estivesse calculando alguma coisa. Ele podia ouvir os pés se arrastando ao seu redor, como se os outros discípulos classificados desaparecessem um após o outro, deixando-o para trás. Embora Ganor tenha hesitado por um momento, ele finalmente fez o que lhe foi dito e desapareceu também. Osena, um dos discípulos masculinos classificados no setor que a seguiram, olhou para ela com um olhar questionador. Não havia exatamente nada de errado com o que Osena estava fazendo, mas era definitivamente uma zona cinzenta, especialmente porque ele conseguia adivinhar o tipo de perguntas que ela faria. Para manter a sua fachada de igualdade e justiça, o Void Palace tomou várias medidas, entre as quais as regras que rodeiam o processo de seleção. Normalmente, Alienor nem teria permissão para ser supervisora, pois ela seria tendenciosa em relação ao seu setor. Mas mesmo esse problema potencial foi mitigado pela seleção verdadeira marcada para ocorrer em 3 horas. Dito isto, para evitar a propagação de rumores, os colegas supervisores também não deveriam questionar os métodos de seus colegas. Se ninguém fizesse perguntas, não haveria escândalos a serem encontrados. Isso queria dizer que o ato de Osena ao impedir Orinique foi definitivamente seguir uma linha vaga que ela pode muito bem já ter cruzado. No entanto, ela não se importou nem um pouco com seu colega discípulo classificado no setor quando fez sua pergunta. Não quero questionar os métodos de lei de Alienor, só estou muito curioso. Eles se atrasaram vários meses e até distribuíram um token de ametista. Como eu poderia não ficar intrigado? Dado. O olhar de Orinique piscou mais uma vez, mas sua cabeça permaneceu abaixada, pois ele sabia que essas palavras não eram dirigidas a ele, mas sim o método de Osena usar a semântica para se isentar de responsabilidade. O que foi mais chocante, porém, foi que havia apenas uma outra ficha de ametista distribuída. Embora fosse verdade que eles eram excepcionalmente raros e apenas um punhado seria distribuído a cada rodada de seleção, isso ainda era uma questão de relatividade. Embora Orinique tenha dito em seu discurso que por muitos anos nenhum único símbolo de ametista seria distribuído, ele apenas exagerou no impacto. Esta era uma abordagem comum que os enviados adotavam porque os critérios para distribuir um símbolo de ametista eram tão vagos que muitas vezes haveria gênios que se achavam muito merecedores e que causariam comoção sobre eles. Estaria tudo bem se fosse apenas o gênio que agisse, mas se a família deles também se envolvesse, isso poderia levar a uma situação complicada. Então era melhor que todos acreditassem que estava longe de seu alcance, somente quando chegassem ao Palácio do Vazio é que entenderiam a verdade. Claro, isso não quer dizer que o símbolo ametista fosse algo onipresente.
Havia dezenas de milhares de setores no domínio humano e apenas um punhado de fichas de ametista seriam distribuídas. Mas se o que Osena disse fosse verdade, isso significava que este ano só haveria alguém que realmente merecesse. Isso era inédito. Obviamente, Orinique não contou Leonel entre este número. Na sua opinião e na opinião de qualquer pessoa objetiva, tratava-se de uma questão de claro nepotismo. Se não fosse por isso, ele nunca teria colocado o dedo em tal recompensa. Isso significava apenas uma de duas coisas. Ou esta geração era tão desprovida de talento que quase ninguém valia a pena, ou esta geração era tão talentosa que nenhuma pessoa parecia conseguir reivindicar um setor para si. E Orinique tinha uma leve suspeita de que fosse a última opção. Parecia que Leonel teria que sofrer pela bondade da mãe. Um pequeno sorriso curvou seus lábios enquanto ele mantinha a cabeça baixa. Orinique estaria mentindo se dissesse que não obteve nem um pouco de satisfação com isso. Sua vida no Palácio do Vazio foi muito difícil e ele teve que se esforçar e lutar por tudo. E logo Leonel perceberia que havia algumas coisas que não poderiam ser entregues a você de bandeja, não importando quem fosse sua mãe ou seu pai. Explique-nos os acontecimentos da seleção. Ao ouvir essas palavras finalmente dirigidas a ele, Orinique não hesitou em explicar tudo o que sabia. Ele não embelezou nada porque simplesmente não havia necessidade. A verdade falou por si. A expressão divertida nos olhos de Osena só aumentava a cada momento que passava. Ela pensou que haveria algumas coisas para criticar aqui e ali, mas nunca pensou que Alienor seria realmente tão descaradamente tendencioso. Ela quase não conseguiu evitar rir alto. Além disso, a julgar pelo relato, o filho daquele homem estava definitivamente muito mais fraco do que naquela idade. Parecia que ela o havia superestimado por causa da facilidade com que se adaptou à força anárquica. Mas, adivinhando pelo resto da história, Osena nem ficaria surpreso se Alienor tivesse atrasado tanto as coisas para usar algum método artificial para preparar Leonel para este ambiente. Embora Osena estivesse incorreta sobre isso, ela ainda achava que esse era o palpite mais lógico. Ou por que outro motivo Alienor colocaria um alvo tão descarado nas costas de seu filho? Precisar de vários meses para se adaptar a este nível de força anárquica. Osena balançou a cabeça. Parece que seus genes puros foram contaminados pelo lixo que é sua mãe. Aquele homem tinha tantas mulheres para escolher, e ainda assim ela escolheu um patético discípulo classificado na galáxia para arruinar sua linhagem. Quão fortes seriam nossos filhos? Poderíamos ter construído um império. Mas você realmente escolheu aquela cadela sem nome de uma família da sexta dimensão. As íris de Osena adquiriram um tom mais escuro antes que ela se acalmasse. Sua expressão ainda era a imagem da quietude. Ela iria gostar muito disso. Capítulo 1268 Madeira Negra. Osena não interrompeu Orinique, permitindo-lhe falar até terminar a palavra final. No final de tudo, até mesmo os discípulos masculinos classificados no setor, mais neutros, tinham expressões estranhas em seus rostos. Era claro e óbvio que Alienor tinha ido longe demais. Embora os requisitos do token ametista fossem bastante vagos, eles eram óbvios o suficiente para traçar uma linha clara muito à frente de onde Leonel estava. Assim que Orinique terminou, Osena sorriu. Obrigado pela sua explicação. Este ano, as True Selections serão um pouco diferentes, já que o número de talentos cresceu exponencialmente. Fazer as coisas da maneira normal não funcionará mais, pois não gostaríamos que aqueles que provaram seu valor digno de cair nas rachaduras. Para facilitar esses novos métodos como supervisor, precisarei de alguns ajudantes para ajudar a informar a grande quantidade de jovens sob meu comando e divulgar minhas ordens. O coração de Orinique deu um pulo quando ouviu isso. Outra oportunidade? Talvez ainda melhor do que o que ele teria ganho vendendo informações sobre a aparência de Leonel. Não, ele poderia tirar vantagem de ambos. Não havia nem necessidade de escolher. Esta foi obviamente a forma subtil de Osena lhe dizer para se certificar de que o maior número possível de pessoas tomasse conhecimento destes assuntos. Este era o tipo de notícia que acabaria por se espalhar de qualquer maneira. Não era como se Alienor tivesse tomado quaisquer medidas para silenciá-los. Mas parecia que Osena não ficaria satisfeito apenas com isso. Sim, seria uma honra. O sorriso de Osena se aprofundou. Depois de ultrapassar a barreira, a pressão em torno de Leonel parecia mais palpável. Ele nunca sentiu verdadeiramente as mudanças ao mudar entre os mundos dimensionais, e ainda não foi muito exagerado desta vez. Mas ele ainda sentia como se o ar ao seu redor tivesse se tornado um pouco mais pesado. Quer estivesse respirando ou se movendo, parecia que uma fina película de plástico cobria o corpo de Leonel, deixando-o um pouco desconfortável. Mas isso foi tudo. Na verdade, a sensação levou apenas alguns instantes para desaparecer, como se ele tivesse arrancado a folha de plástico de si mesmo. Finalmente, ele pôde olhar ao redor, mas o que viu foi quase tão inesperado quanto o choque da grandeza do Palácio do Vazio. Tudo neste lugar parecia tocado pela escuridão. O solo era áspero e coberto de terra cinzenta e rocha preta, os céus estavam perpetuamente nublados sem o menor sinal de raios solares, e o ar parecia alternar em densidades de neblina. Às vezes era possível ver centenas de metros à frente e outras vezes parecia difícil até ver sua própria mão diante de seu rosto. Porém, não foi por isso que Leonel ficou confuso. Diante dele havia um pequeno vilarejo que parecia completamente deslocado. A maior parte do entorno era composta por casas simples construídas em madeira preta. Eles tinham apenas cerca de 3 metros de largura e profundidade e apenas 2 metros de altura, talvez um pouco mais. Não havia nenhuma grande organização para eles, embora estradas simples parecessem ter sido formadas ao seu redor.
Em torno destas cabanas de madeira, ou mais perto do centro desta estranha aldeia, havia estruturas maiores. Havia o que parecia ser uma ferraria, uma troca de ervas, um consultório de curandeiro e também algumas trocas de alimentos. Com apenas um olhar, Leonel pôde sentir várias auras poderosas repousando nesta estranha aldeia improvisada. Embora ele olhasse para sua mãe em busca de uma explicação, o olhar dela não parecia revelar nada. Terei que deixar todos vocês aqui. Pelo que posso dizer, pequeno leão, essas seleções verdadeiras serão diferentes do passado, então não há muito que eu possa fazer para ajudá-lo. Alienor ia continuar a falar, mas seu olhar se estreitou de repente, voltando-se para o céu. Mas tudo o que havia ali era uma vasta cobertura de neblina, e mesmo nas poucas áreas que você podia ver através do céu, não havia nada além de mais nuvens cinzentas esperando. Para começar, não havia muita diferença entre eles e a neblina. Com o pensamento, Alienor gentilmente colocou os jovens no chão e virou-se para Leonel com um leve sorriso no rosto. Não cause muitos problemas, certo? Leonel ergueu uma sobrancelha, olhando para a mãe. Depois de um momento, ele também olhou para o céu. Mas desta vez, ele enviou sua visão interna em linha reta. Era completamente invisível a olho nu e ainda assim aqueles com sentidos sensíveis foram imediatamente colocados em alerta. A atenção de vários se voltou para a entrada da pequena aldeia. Infelizmente, Leonel ainda não encontrou nada. Acho que a diferença é realmente grande. Alienor ficou atordoado por um momento antes de balançar a cabeça. O filho que ela viu crescer sempre foi tão obediente e perfeito. Como as coisas ficaram assim? Claro, o sorriso de Alienor só ficou mais brilhante. E logo, as falhas que ela viu em seu filho naquele momento foram pintadas e assimiladas em suas memórias dele sendo obediente e perfeito, perpetuando o ciclo novamente. Esteja seguro e proteja os outros. É por minha causa que eles estão em tal desvantagem, Leonel assentiu. Vou garantir que nada aconteça com eles. Bom, Alienor bagunçou o cabelo do filho antes de desaparecer diante de seus olhos, deixando-o olhando para a extensão da aldeia. No céu, um homem com o rosto obscurecido por uma máscara estava de pé, com as vestes tremulando e os olhos estreitados. Embora fosse verdade que Leonel não foi capaz de senti-lo, aquele raio de visão interna atravessou sua testa. Com a vastidão dos céus e o quão tênue Leonel havia feito a linha, as chances de um ataque tão perfeito eram completamente insondáveis. Não houve coincidência, ele fez isso de propósito. Esse pirralho é tão arrogante quanto seu pai, ainda não está disposto a sofrer perdas. Será chato lidar com esses assuntos. Cornélios murmurou para si mesmo, sua voz profunda e áspera. Capítulo 1269 Agros. Leonel olhou para o céu mais uma vez depois que sua mãe foi embora, mas optou por deixar esses assuntos de lado. Ele realmente usou apenas um pequeno truque para identificar a localização daquela pessoa misteriosa. Foi tão fácil quanto calcular a linha de visão de sua mãe e a distância em que seu olhar focava, e então fazer engenharia reversa a partir de sua localização. Com sua atual capacidade mental e o fato de sua mãe não estar em guarda contra ele, obviamente, era tão fácil quanto respirar. Sim, sim. Leonel retraiu o olhar e pegou Little Blackstar nos braços. Com um suspiro ele olhou em volta. Os jovens da Terra, Planeta Lucknix, Planeta Montex e Planeta Viola, sem mencionar Ria, estavam todos sentados em meditação. Alguns deles pareciam muito mais desconfortáveis do que os outros, mas nesse ritmo, simplesmente não havia como estarem preparados em apenas 3 horas. Velho, o que você acha? Existe uma maneira de acelerar esse processo? Leonel não poderia continuar a falar com o velho em voz alta, então ele aprendeu um método para fazer isso com sua visão interna, graças ao vasto estoque de técnicas do tipo manipulação do Lucknix. Isso também tornou as coisas muito mais convenientes. Força anárquica não é uma piada, garoto. Não há como acelerar o processo. Fazer isso apenas os matará. Tenho a sensação de que a única razão pela qual você está bem é porque sofreu durante dias tirando do corpo. Então você já passou por um batismo de concentração muito mais elevada. Falando nisso, se é tão volátil em uma concentração tão baixa, por que nunca percebi que havia tanta coisa em meu corpo? A força anárquica surgiu quando você roubou energia do regulador e essa energia foi imediatamente usada para alimentar o crescimento ridículo de seus nodos inatos. É mais provável que tenha sido seu nó inato que armazenou tudo, protegendo você disso. Quando você reconectou seus caminhos nodais, ele finalmente ganhou uma saída para expulsar tudo. Leonel assentiu. Esses eram seus pensamentos também. Ele sentiu que podia sentir seu nó inato com ainda mais clareza do que antes, então ficou claro que algo o estava obstruindo. Leonel de repente virou a cabeça para trás, mas os enviados que esperava encontrar não estavam lá. Ou melhor, só havia um deles, Orinique. Ele seguiu atrás de Ocena, mas mesmo os outros 2 discípulos classificados no setor não estavam em lugar nenhum. A única explicação era que embora todos tivessem entrado no mesmo Python, isso não significava que todos acabariam no mesmo local. É claro que havia métodos para controlar isso que Leonel ainda não conhecia. Muita atenção já havia sido voltada para a localização de Leonel devido ao seu uso repentino da visão interna. Então quando Ocena, um discípulo classificado no setor, apareceu, a atenção para esta região só cresceu. Logo, algumas figuras saíram de suas cabines de madeira preta, observando Leonel e os outros recém-chegados. Mas, vendo a luta silenciosa deles contra a força anárquica, cada um deles teve uma reação diferente. Alguns ficaram pensativos, outros zombaram e outros permaneceram indiferentes. Este último grupo foi talvez aquele a que Leonel prestou mais atenção. Ocena ignorou esses observadores e dirigiu seu olhar indiferente para Leonel. Sem a presença de Alienor aqui, a pressão que ela exalava era muito menos contida. Apesar de ela ser mais de uma cabeça mais baixa que Leonel, ela poderia muito bem ter sido uma montanha imponente para ele.
A força escondida naquele corpo pequeno dela era inegável. Naquele momento, porém, ocorreu algo que Ossena não esperava. Uma jovem que diminuía sua beleza em todos os sentidos e formas apareceu ao lado de Leonel. Seu rosto estava extremamente pálido e seu corpo tremia da cabeça aos pés, mas ela ainda lutava para ficar ombro a ombro com Leonel, suportando a pressão de Ossena junto com ele. Parecia que a atenção de todos foi imediatamente desviada para esta jovem. Ela parecia a imagem perfeita de uma linda fada, seu cabelo preto caindo como uma cachoeira brilhante e suas íris douradas tremeluzindo como duas estrelas radiantes. Nesta atmosfera sombria, ela parecia ser a única luz. Enquanto todos os outros estavam extasiados, Leonel franziu a testa. Você ainda não se ajustou, volte e medite. Aina não desviou o olhar de Ossena imediatamente. Mas não temos tempo. Aina disse levemente. Você terá todo o tempo que precisar. O olhar de Aina finalmente se desviou de Ossena para encontrar o de Leonel. Seus lábios deram lugar a um sorriso, sua expressão pálida fazendo-o aparecer uma flor frágil que se deveria proteger com todo o seu ser. Sim, meu rei. Aina obedientemente virou-se e voltou à sua meditação, sua bela voz sendo levada pelo vento e fazendo o dia parecer muito mais brilhante. Em relação às ações dela, porém, apesar de sua expressão não demonstrar isso, Leonel só conseguiu sorrir amargamente por dentro. Não importa o que sua mãe fizesse. Nunca haveria maior agressividade do que uma mulher com uma beleza além das palavras. Só o ato de Aina se colocar ao lado de Leonel já havia acendido fogo em vários olhos. No entanto, a forma como ela se dirigia a ele era como um barril de óleo explosivo derramado sobre tudo. O olhar de Leonel voltou-se para Ossena, encontrando o dela. Um brilho vermelho e violeta dançou em seus olhos, seu poder do rei flutuando entre o tangível e o intangível. O impulso que Ossena construiu parecia inútil. O olhar de Ossena se estreitou. Mas mais uma vez, ela encontrou interiormente outra oportunidade. Uma deusa geracional era mais motivação para alguns do que até mesmo um símbolo de ametista. Vim dizer a todos vocês que a verdadeira seleção começará em 3 horas. Os outros já foram informados sobre o que esperar e como se preparar, mas vocês, que chegam atrasados, terão que confiar em si mesmos para descobrir o que está por vir. Tudo o que posso lhe dizer é que se você quiser uma cabana e um lugar para descansar, você mesmo terá que construí-la. E se quiser comprar coisas na ferraria ou contratar os serviços de um curandeiro, você só vai ser capaz de fazer isso com void potes, pois moedas externas são inúteis aqui. Boa sorte! Ossena desapareceu, deixando Leonel como a única linha de defesa entre mais de uma dúzia de jovens meditantes e vulneráveis, e um grupo de gênios de todo o domínio humano. Capítulo 1270 Ignorante. Leonel desviou o olhar dos jovens à sua frente. Ele não podia simplesmente deixá-los ali, mas parecia que teria que fazê-lo se quisesse descobrir o que estava acontecendo naquele lugar. Não havia como ele confiar nessas pessoas que tinham interesse em ter o mínimo de competição possível com o bem-estar de seu povo. Blackstar, você fica aqui e os protege. Sim, sim. Se algo der errado, você pode simplesmente entrar em contato comigo. Voltarei imediatamente. Sim. A pequena Blackstar saltou dos braços de Leonel e pousou suavemente no colo de Aina. O garotinho correu em um estado de meia familiaridade e meia hesitação. Embora Little Blackstar não pudesse falar como um humano, seus pensamentos não eram menos complexos e sua ligação com Leonel era muito profunda. Por causa disso, o garotinho estava ciente de muitas coisas, embora seu resumo não pudesse ser articulado. No final, porém, o corpo tenso de Little Blackstar relaxou e sua hesitação se dissipou. Correndo pelo braço de Aina, ele encontrou um local de descanso em seu ombro antes de dar a Leonel uma contração tranquilizadora de seus longos bigodes. Leonel imediatamente entendeu a essência dos pensamentos de Little Blackstar. Eles eram algo como, não vou deixar ninguém tocar em um único fio de cabelo da cabeça dela. Para tal coisa ele só conseguiu balançar a cabeça sem palavras. Ele havia dito para proteger a todos. Como esse pequeno nanico interpretou as coisas dessa maneira? Esqueça, Little Blackstar não ficaria de braços cruzados se algum deles fosse atacado. Leonel bateu o pé no chão, fazendo com que vários construtos de feras tomassem forma lentamente. Interessante. Parece um pouco lento manipular a força aqui. Ainda estou um pouco acostumado a roubar energia da atmosfera. Teria sido muito mais rápido se eu confiasse na minha força interna. Os hábitos construídos ao longo de vários anos demoraram a quebrar e os poucos dias que Leonel teve não foram suficientes. Felizmente, com o nível de controle de sua habilidade lentamente ficando sob sua proteção a cada dia, Leonel era mais adequado para quebrar maus hábitos do que quase qualquer outra pessoa existente. A besta construída por Leonel era praticamente invisível a olho nu e dependia de muitos dos conceitos que ele usou para formar a construção da besta-aranha que preparou para o pai de Aina. Mas agora eles tinham apenas uma pequena quantidade de propriedades espaciais, mas foram projetados principalmente para serem os olhos e ouvidos de Leonel. Terminado isso, Leonel voltou-se mais uma vez para a aldeia, caminhando em frente. No entanto, ele só havia chegado à linha das fronteiras externas quando de repente descobriu que seu caminho estava bloqueado por um jovem singular. Nada em particular se destacou nessa pessoa. Ele tinha cabelos pretos normais e não era muito alto, sendo uma cabeça mais baixo que o próprio Leonel. Ele tinha uma constituição larga e atarracada e fazia seus ombros parecerem bastante fortes e suas íris pareciam um pouco mais pretas do que seria natural, mas considerando a pouca luz do ambiente, poderia facilmente ter sido uma ilusão do olho. Ainda assim, ele ficou diante de Leonel com bastante confiança, sua expressão não revelando muita coisa. Leonel ergueu-se sobre ele, com as mãos soltas descuidadamente nos bolsos. Apesar do limite de 3 horas, ele não parecia estar com pressa, ficando parado e encontrando o olhar desse jovem sem muita dificuldade. Por mais silencioso que fosse o espaço entre os dois, o cascalho e as pedras que os rodeavam mudavam ligeiramente de vez em quando.
Sob tal pressão, era muito possível que o solo de um mundo da quinta dimensão tivesse sido transformado em areia fina há muito tempo. Leonel desviou o olhar do jovem, olhando para além dele e vendo que muitos dos jovens que haviam saído de suas cabines ainda não haviam retornado. Seu propósito não estava totalmente claro, mas se houvesse um método simples para se livrar da concorrência e das variáveis, por que não o adotariam? Todos tinham vindo com sistemas de apoio próprios, mas era óbvio que Leonel estava sozinho. Tirá-lo seria apenas uma questão de pequeno esforço. Uma vez que ele fosse tratado, lidar com o resto enquanto eles estavam tão vulneráveis seria tão fácil quanto respirar. Leonel ficou pensando por um momento. Por um lado, ele não queria começar seus dias neste lugar com o pé esquerdo. Mas por outro, Orinik já havia desaparecido silenciosamente na aldeia e embora não tivesse dito nada a Leonel, havia muitas esquisitices em sua aparição aqui. Entre a nossa entrada pelos portões e o seu aparecimento com aquela senhora, passaram-se 3 minutos. É uma estranha dilatação do tempo se sempre houve um plano para estar aqui. Mesmo que tenha sido uma adição de última hora, 3 minutos é um pouco mais longo, embora também não seja tempo suficiente para ser muito suspeito. Além disso, ser o cara legal aqui é até possível. Já tentei com aquela senhora e mesmo assim a primeira coisa que ela fez quando me encarou novamente foi tentar me pressionar mais uma vez. Tem também aquele cara nos céus, mas provavelmente ele só está aqui para garantir que as coisas realmente sigam as regras, já que minha mãe não me contou nada sobre ele. Nesse caso, Leonel suspirou. Tirando a mão dos bolsos, ele passou os dedos pelos cabelos. Do cronômetro de 3 horas, meio minuto já havia passado e ainda mais estava passando. Ele não poderia ter que lutar contra todos nesta aldeia, certo? Não, essa não era a maneira correta de pensar nas coisas. Ele apenas teria que ter certeza de que esse pensamento nunca passou pela cabeça deles. As pupilas do jovem antes de Leonel se contraíram repentinamente, mas já era tarde demais. Uma mão em forma de garra apareceu pairando acima de sua cabeça. O olhar de Leonel para ele agora se tornou um frio assustador. Sou um pouco ignorante das regras aqui. Posso matar esta formiga? As palavras pareciam ditas para ninguém, mas a figura no céu sabia muito bem que eram para ele. Capítulo 1271 Razão. O jovem não fazia ideia de quando a mão de Leonel apareceu acima de sua cabeça. E no entanto, apesar do fato de não haver nenhum toque físico real entre eles, ele ainda podia sentir uma pressão inegável sendo comprimida, fazendo seus olhos parecerem que poderiam saltar das órbitas a qualquer momento. A pressão era palpável, seus joelhos tremiam e dobravam, um suor frio cobria suas costas e testa, e veias saltavam por seu corpo. Ele nem se atreveu a dar um passo para frente ou para trás, com medo de que tal ação pudesse levar à sua morte inevitável. Oh, Leonel falou novamente. Nenhuma resposta? Um sorriso surgiu no rosto de Leonel, mas a frieza que permaneceu em seus olhos fez com que parecesse o chamado de um demônio. O jovem não se atreveu a desviar o olhar, mas ainda assim estava rezando e esperando poder olhar para outra coisa, qualquer outra coisa. O impacto em sua psique foi ainda mais contundente do que o impacto em seu corpo. Ele sentiu todos os pedaços de sua confiança remendada desmoronando um após o outro. Leonel encolheu os ombros. Você viu por si mesmo, certo? As únicas regras que nosso suposto supervisor nos informou é o fato de que eu tenho que construir cabanas para mim. Mas ela nunca disse o que aconteceria se eu simplesmente matasse um de vocês e o tomasse por eu mesmo se minha mão escorregasse e eu cometesse um erro. A culpa poderia realmente ser minha? Mais uma vez, as palavras de Leonel foram recebidas apenas com silêncio. No entanto, seu sorriso só ficou mais brilhante, transformando-se em um sorriso cheio de dentes enquanto brilhos vermelhos dançavam em seus olhos. Uma névoa opressiva de violeta e vermelho começou a subir, seu cabelo curto dançando levemente no aumento da força. Parece que ninguém se importa se você morrer. Adeus. O antebraço de Leonel inchou, as veias dançando com o poder se manifestando enquanto ele apertava para baixo. O grito horrível do menino veio em seguida. Era o tipo de grito de dor que provocava arrepios na espinha. De muitas maneiras, só piorou o fato de ele estar de costas para os poucos espectadores que restavam. A imaginação deles preencheu as lacunas para o tipo de expressões horríveis que ele estava fazendo com a cabeça sob esse tipo de pressão. É o bastante. A voz era calma e sem pressa, mas envolvia todo o ambiente. A força de Leonel foi extinguida por uma leve brisa, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Mesmo ele não pôde deixar de ficar surpreso. Eliminar a força de alguém assim sem feri-lo nem um pouco era definitivamente um feito de habilidade chocante. Leonel ficou muito impressionado. O jovem caiu no chão, segurando a cabeça enquanto sangrava pelos olhos, nariz, orelhas e boca. Ele parecia ter sido torturado por um milênio e não tinha mais forças para se recompor. Porém, Leonel não estava prestando a menor atenção nele. Em vez disso, ele olhou para o céu. Embora o homem ainda estivesse longe demais para ser visto por pessoas como eles, Leonel finalmente conseguiu distinguir sua presença. O Palácio do Vazio tem um mandato estrito contra a matança. Sua base é construída sobre a criação dos futuros líderes e protetores da raça humana. Vocês podem pressionar uns aos outros e lutar pela supremacia, mas a morte não será tolerada. A voz e a presença do homem desapareceram depois disso. Na verdade, Cornélio pensou mesmo em deixar Leonel matar o jovem. Se isso acontecesse, mesmo que não pudessem punir Leonel da maneira que normalmente fariam devido às circunstâncias que cercam o assunto, ainda poderiam expulsá-lo. Isso lhes pouparia uma grande dor de cabeça no futuro. Mas no final, Cornélio optou por não seguir esta linha de ação. Truques mesquinhos como esse só funcionavam contra aqueles com apoio que eles podiam ignorar, e ainda mais com aqueles que realmente se importavam com a semântica e contornando as regras. Esse homem, porém, não dava a mínima. O olhar de Cornélios mudou para uma determinada direção, pousando em um lugar imperceptível.
Foi apenas por um breve momento, mas Ossena sentiu como se sua cabeça tivesse sido mergulhada em um tanque de gelo seco. Seu corpo ficou tenso, e mesmo muito depois de Cornelius ter desviado o olhar, ela ainda não se atreveu a fazer nenhum movimento brusco. Aquele pirralho realmente se atreveu a me usar dessa maneira. Apenas me dê um deslize, apenas um, e eu me certificarei de bater bem em você no lugar de seu pai. Cornelius não tinha um pensamento tão imaturo há décadas e nem percebeu que havia algo de errado com ele até vários dias depois. Infelizmente, com o tempo, ele logo aprenderia que esse era exatamente o tipo de efeito que Leonel causava nas pessoas. Leonel sorriu abertamente no chão. Desta vez, a frieza que o invadia não estava em lugar nenhum. No entanto, o fato de haver um jovem se contorcendo de dor no chão diante dele não ajudou muito em sua imagem. Obrigado pela sua orientação. Leonel agradeceu respeitosamente ao homem invisível acima dele e passou por cima do jovem que ainda estava agarrado à sua cabeça. Esse é um pequeno problema resolvido, mas ainda não consegui uma explicação para todo o resto. Parece que ainda terei de descobrir por mim mesmo. O olhar de Leonel varreu rapidamente a aldeia e ele entrou. Ele notou uma placa ao lado que dizia Aldeia 0012. Era provável, então, que este fosse apenas um entre muitos. No entanto, se isso significava que a verdadeira seleção abrangeria apenas este, ou incorporaria os outros também, era algo relativamente desconhecido para ele. Acho que devo verificar a ferraria primeiro? Não acho que haja muito sentido em construir cabanas agora, pelo menos do meu entendimento atual. De que adianta uma casa que você só pode usar por 3 horas? Mas se houver uma razão para eu fazer isso, então essa resposta seria encontrada lá. É muito estranho que um grupo de gênios de todo o domínio humano, a maioria dos quais vem de famílias ricas e abastadas, precise dos serviços de um ferreiro. Deve haver uma razão para isso. Capítulo 1272 Comportamento estranho. Quando Leonel entrou na aldeia, sentiu uma mudança na força. Ele podia sentir sua densidade e peso, mas também podia sentir a dificuldade em agarrar e forçar essa força a se curvar à sua vontade. Foi mais uma grande mudança em relação à região em que ele acabará de visitar. A constatação fez Leonel se perguntar algumas coisas. Será que o Palácio do Vazio foi dividido em níveis como este, com densidade de energia cada vez maior? Se fosse esse o caso, até onde foi? Era muito possível que Leonel não tivesse realmente experimentado a verdadeira força que um mundo no pináculo da 7ª dimensão poderia exalar. Muitos ainda observam silenciosamente Leonel enquanto ele caminhava pela aldeia e a densidade de pessoas só aumentava à medida que se aproximava do centro da aldeia. Leonel destacou-se não só pelo que tinha feito ao jovem anterior, mas também porque era o único que parecia caminhar sozinho. Provavelmente como um sinal de cautela, a maioria dos jovens aqui andavam em pares, no mínimo, mas muitos mais caminhavam em grupos de 3 ou 4, com 4 parecendo ser o máximo. Havia um silêncio tenso que pairava sobre a aldeia e Leonel imaginava que já era assim há muito tempo. Nenhuma dessas pessoas relaxaria até confirmarem sua entrada no Palácio do Vazio. Mal sabiam eles, porém, que o verdadeiro pesadelo só começou quando esse limiar foi ultrapassado. Claro, Leonel também estava alheio a tudo isso, mas ele conseguia entender essas pessoas. 99% deles eram discípulos nominais que mal conseguiram sobreviver e ganhar uma posição. Havia apenas um token de ametista e 3 tokens de ouro para serem distribuídos, e mesmo se você fosse o 4 mais forte em seu setor, não teria nenhum deles garantido se não atingisse um determinado padrão. Sabendo disso, não era de admirar que muitos deles estivessem nervosos e em guarda. Este ano parecia ter muito mais participantes do que o normal e isso significava muito mais inimigos. Todos tiveram que manter a cabeça alerta, especialmente quando se tratava de recém-chegados e variáveis desconhecidas como Leonel e os outros. Leonel, porém, os observava por uma razão muito diferente. Ele queria ver quais deles eram realmente ameaças e quais não eram. Ele também queria ver quais deles estavam apenas se escondendo e jogando um golpe longo e quais deles estavam realmente cautelosos com ele. Sua interação com o jovem lhe disse anteriormente que apenas uma demonstração externa de confiança não era suficiente para demonstrar força, mas isso também significava que o contrário também era verdade. O nível tornou-se subitamente uma métrica absolutamente inútil para Leonel. Todos aqui eram nível 8 ou nível 9 da 5ª dimensão. Este foi o caso em todos os aspectos. No entanto, o nível de força e as variações entre aqueles que compartilhavam esses níveis de tier eram astronômicos. Neste ponto, Leonel quase sentiu que quanto mais baixo o nível de uma pessoa estava neste lugar, mais forte ela era em geral, algo que era completamente contraintuitivo em qualquer outro lugar. Mas esse foi o resultado que você obteve quando reuniu tantos gênios. A própria mãe de Leonel ainda estava na 6ª dimensão, assim como os anciões da família Lucknix, mas a distância entre eles ainda não era ridiculamente enorme? E estes eram os mesmos anciões da 6ª dimensão que haviam limpado o chão com os anciões da família Viola poucos dias antes. No início da jornada de Leonel, ele tinha uma calculadora de nível de potência bonita e sucinta, mas ele foi forçado a abandoná-lo há muito tempo. Agora, porém, ele quase sentiu que teria que trazê-lo de volta de alguma forma ou estilo, ou então ele realmente estaria entrando cego em todas essas interações. Leonel balançou a cabeça. Ele já havia descido naquela toca do coelho uma vez e não passou de uma dor de cabeça. Havia simplesmente muitas variáveis a serem consideradas. Era melhor confiar em um sentimento instintivo, ironicamente. O que você acha, velho? Como saber quanto poder uma pessoa exerce? Não é simples. Basta olhar para suas almas. A expressão de Leonel ficou estranha.
Há um enorme tabu em usar a visão interna apenas para sondar pessoas assim, e a minha não é mais forte o suficiente para simplesmente escapar impune. Você não está me pedindo para formar inimigos onde quer que eu vá? Não é minha culpa que você não seja qualificado. Já te dei a resposta que você queria, agora me deixe em paz. Eu tenho que cuidar dos meus verdadeiros discípulos. Leonel balançou a cabeça antes de ignorar completamente o pedido do velho. Isso realmente funcionaria? Obviamente. As pessoas dizem que os olhos são a janela da alma, mas a alma é literalmente a própria alma, não pode ser mais importante. Os humanos não conseguem nem sentir e manipular os seus próprios, então eles não têm capacidade de esconder seus segredos daqueles mais habilidosos do que eles, a não ser usar tesouros especiais. Observar uma alma não lhe dará um número direto que você possa traduzir em produção de força, mas ler a disposição de uma alma lhe dirá muito sobre uma pessoa. Quanta confiança eles têm se é uma bravata falsa ou real, quanto trabalho eles colocaram para ganhar tal coisa e assim por diante. Uma alma não pode mentir. Leonel riu interiormente. Você poderia ter me enganado. Wise Star Order bufou e passou a ignorar Leonel. Este último não teve tempo de se preocupar com isso, pois havia chegado às portas da ferraria que pretendia. Não é de surpreender que muitos pudessem ser encontrados aqui também, mas a atmosfera estava ainda mais tensa. Apesar de faltarem apenas 3 horas para o início do julgamento, muitos se amontoavam perto dos balcões da Smith ou em cantos isolados, silenciosamente segurando algo nas palmas das mãos que não queriam permitir que ninguém visse. A abertura da porta fez com que vários olhassem para Leonel, seus olhares ficando mais sérios quando perceberam que não conseguiam reconhecê-lo. Capítulo 1273 Decência. Quanto mais Leonel via essa atmosfera tensa, mais desanimado ficava. Ele podia até sentir algumas dessas reservas começando a pesar sobre ele também. Era simplesmente da natureza humana acompanhar uma multidão. Mas o mais estranho de tudo isso era que um gênio geralmente não caía nessas coisas tão facilmente. Leonel não pôde deixar de se perguntar o que poderia ter acontecido com um grupo tão grande de gênios para que as lâminas ficassem cegas a esse ponto. O que ele perdeu nesses últimos meses? O Smith tinha 3 balcões principais, nenhum dos quais parecia muito diferente dos outros. Atrás de cada um deles estava um indivíduo estoico. Todos os 3 eram homens e estavam completamente sem camisa. Sempre que alguém se aproximava, um estranho anel espacial era entregue. O homem então desaparecia atrás das cortinas, apenas para retornar alguns minutos depois com o mesmo estranho anel espacial. O cliente, neste caso, retiraria apressadamente o anel espacial e sairia correndo da forja com a cabeça baixa. A verdade é que a única razão pela qual Leonel foi capaz de dizer isso era um ferreiro, porque ele era bastante sensível a essas coisas. Embora as cortinas estivessem embutidas com force artes que abafavam os sons e bloqueavam o force, Leonel praticamente podia sentir o cheiro no ar. Mas isso mais uma vez o deixou perplexo. Eles realmente precisam de armas a este ponto. A menos que... O olhar de Leonel se estreitou. Com o pensamento, ele virou a palma da mão e uma arma apareceu dentro dela. Esta não foi uma arma que saiu do domínio da lança. Em vez disso, foi um dos protótipos que ele formou para se preparar para praticar com suas Scarlet Star Force Arts. Não havia nada de especial no material além do fato de ser da 6ª dimensão. Era apenas um material deste nível que poderia suportar as características de destruição por um período de tempo longo o suficiente para Leonel fazer uso dele. Por um longo tempo nada aconteceu. Vários olhares bruxuleantes pousaram em Leonel naquele momento, mas cada um deles se virou tão rapidamente como se estivessem com medo de que outros tivessem uma ideia errada. Mesmo depois de vários minutos, nada aconteceu, mas a expressão de Leonel só ficou mais séria. Ele estendeu a outra mão, com uma ligeira flexão dos pulsos. Foto. Só assim o metal da 6ª dimensão perfeitamente preparado e pronto quebrou como um galho. Nada parecia errado inicialmente, mas já havia desmoronado de dentro para fora. Aqueles que observavam Leonel em silêncio rosnaram. Era óbvio que ele havia descoberto sem que lhe dissessem nada. Seus esforços para manter este assunto em segredo fracassaram claramente. Sem hesitação, Leonel imediatamente transferiu tudo dentro de seu anel espacial para o cubo segmentado e então tirou o próprio cubo. Ele não se importou com os olhares que caíram sobre ele enquanto forçava o cubo segmentado a mudar de forma. O cubo segmentado não conseguiu se tornar um anel espacial, pois não podia encolher além de um certo ponto. Mas Leonel ainda conseguiu transformá-lo em uma manga de dedo que envolvia seu dedo indicador em peças de quebra-cabeça em miniatura. Leonel olhou para seu anel espacial original, mas sem surpresa, com um leve aperto de mão, ele se transformou em pó. Parece que a força anárquica não é uma piada. O colar vai ficar bem. Leonel voltou sua atenção para o colar que continha a Ordem da Estrela Sábia e depois para o colar que continha o peixe-koi com escamas douradas. Depois de algumas verificações, ele percebeu que ainda conseguiam manter a integridade estrutural, pelo menos por enquanto. Ele teria que prestar atenção a isso. A corrente que segurava o peixe-koi com escamas douradas quebrou sob um puxão de Leonel antes de virar pó. No entanto, o Ocean Drop Vial estava perfeitamente bem. Parecia que apenas materiais que tivessem um determinado padrão seriam capazes de sobreviver neste ambiente. Era provável que nem mesmo as roupas fossem seguras. Leonel lançou outro olhar e percebeu que todos usavam o mesmo uniforme. Ele não tinha pensado muito nisso porque afinal se tratava de uma organização. Claro que teriam os mesmos uniformes. Mas se ele permitisse que as coisas continuassem assim, acabaria no muito rapidamente.
A força anárquica parece funcionar mais lentamente em tecidos normais porque não há força da qual se alimentar, mas será apenas uma questão de tempo até que todas as nossas roupas se transformem em cinzas. Leonel pensou em todos aqueles homens que ainda olhavam para todos que ele havia trazido e de repente entendeu que talvez suas intenções fossem mais pervertidas do que sinistras. Parece que precisarei encontrar um método para ganhar uniformes ou pelo menos construir cabanas para que todos possam manter sua dignidade. Leonel tinha a sensação de que o Palácio do Vazio não distribuiria esses uniformes de graça. Quando se pensa sobre isso, que melhor maneira seria fazer com que uma população tão grande de gênios se sentisse tão tímida e reservada? Esses bastardos sádicos. Leonel quase não conseguiu conter o riso. Eles queriam cortar todo mundo, então eles tiraram suas roupas e os fizeram lutar por restos. Leonel conseguiu resolver o problema rapidamente, mas e os outros? Provavelmente houve um tempo aqui em que todos eram forçados a usar pedras e tábuas de madeira para cobrir sua decência. Como você poderia continuar a ser arrogante, orgulhoso e arrogante sob tais circunstâncias? Pior ainda foi que Leonel e os outros só tiveram 3 horas. Nesse ritmo, suas roupas não seriam nada mais do que cinzas quando as True Selections começassem, e depois, eles deveriam participar nus? O olhar divertido de Leonel brilhou com uma luz fria. Na verdade, ele não se importava em estar nu ou não, mas por algum motivo, isso ainda o deixava com raiva. Na entrada da aldeia, os longos bigodes de um pequeno Vison se contraíram, assumindo uma postura ainda mais defensiva em torno de Aina enquanto interpretava livremente os pensamentos de Leonel. Capítulo 1274 Parede Negra. Leonel fechou os olhos, respirando fundo. Quando ele os abriu mais uma vez, ele recuperou o foco. Ele tinha pelo menos 90% de certeza agora que uma das principais tarefas que tinha que realizar na Vila 0012 era ganhar um uniforme. Mas ele não só teve que fazer isso por si mesmo, mas também por mais de uma dúzia de indivíduos. No entanto, se houvesse uma armadilha oculta, Leonel seria tolo se acreditasse que não haveria outra, especialmente depois de passar tanto tempo com a Wise Star Order. Com um olhar atento, Leonel passou a visitar todas as lojas. Logo, ele descobriu o quão correto ele estava. Havia armadilhas em cada um deles. A segunda e mais óbvia questão era a água e a alimentação em geral. As lojas de alimentos eram claramente a única forma de garantir fontes saudáveis de nutrição. Da mesma forma que os gênios trouxeram recursos para a ferraria em troca do que Leonel presumiu serem roupas ou armas, eles também trouxeram recursos para as vitrines em troca do que Leonel presumiu ser comida e água. Depois havia as lojas de ervas. Esta loja, na avaliação de Leonel, provavelmente era um pouco diferente. Não se tratava apenas de nutrição ou roupas, tratava-se de encontrar um caminho para se fortalecer e retardar a deterioração de suas forças. Passar tanto tempo neste ambiente corroeu não apenas a psique de alguém, mas também, em um sentido muito mais literal, a força de alguém. O processo mais uma vez permaneceu inalterado. Uma troca secreta entre trabalhador e discípulo seguida de uma fuga deste último. Finalmente havia a vitrine final, o curandeiro. Quando Leonel chegou aqui, havia um jovem conhecido que mal conseguia se controlar enquanto se arrastava para dentro. Mas mesmo fora dele, a fila aqui era ainda mais longa do que todas as outras filas juntas. Leonel estava bastante acostumado a ver ferimentos horríveis, mas isso estava realmente em outro nível. Jovens promissores tiveram braços e pernas inteiros perdidos, alguns tiveram as tripas saindo do estômago, e Leonel até viu um deles com uma mordida no crânio, poupando por pouco a carne terra do cérebro agora exposto. Quando Leonel terminou, percebeu algumas coisas. Primeiro, não havia nada no exterior destes edifícios que descrevesse qual era sua função. Não havia sinais, nem taxas de câmbio, nem sorriso amigável esperando para explicar nada. Leonel percebeu que a única razão pela qual tinha conseguido dizer para que serviam estes edifícios era através da observação, do processo de eliminação e da dedução. Era algo que todos os humanos poderiam fazer, mas algo que ele definitivamente fazia em um nível muito mais elevado do que a maioria. Claro, também foi uma grande ajuda que todos os outros já tivessem descoberto essas coisas em seu lugar. Mesmo que ele não fosse nem um décimo mais inteligente, ele seria capaz de adivinhar. A segunda coisa que ele percebeu foi que todas essas questões eram praticamente o mínimo que uma organização deveria oferecer. Um tesouro, saúde, comida e cura. Se uma organização não pudesse fornecer essas coisas, então não haveria realmente necessidade da sua existência. E, no entanto, foram precisamente essas coisas fundamentais que o Palácio do Vazio forçou todos a lutar e lutar. Leonel poderia facilmente imaginar uma cena em que esses gênios chegassem a este lugar, sentindo-se elevados e poderosos por serem aceitos no maior poder do domínio humano, apenas para levarem tapas na cara repetidamente por uma realidade cruel. Eles não acabaram sendo tratados como reis e rainhas como esperavam. Em vez disso, foram despojados de suas roupas, forçados a descobrir que os tesouros e recursos que trouxeram consigo para exibir sua riqueza eram inúteis, e então humilhados a ponto de só poderem correr como ratos e camundongos no lugar onde deveriam estar. Mantiveram suas cabeças erguidas ao máximo. Leonel podia até imaginar situações em que a comida que trouxeram foi envenenada pela força anárquica. A sua água ficou misturada com impurezas que os forçaram a correr para estes curandeiros, apenas para chegarem à compreensão de que nada neste lugar era de graça. Eles provavelmente imploraram e imploraram. Alguns deles provavelmente até tiveram um ataque e ficaram furiosos, apenas para perceber que os trabalhadores da loja eram gigantes com força capaz de esmagá-los a todos com nada mais do que um único dedo. Uma simulação onírica do que deve ter acontecido foi formulada na mente de Leonel, tornando-se cada vez mais clara até que tudo se encaixou, enchendo-o de compreensão. Então o que eu faço sobre isso? A mente de Leonel brilhou. Ele já deduziu a resposta.
Com um giro de calcanhar, seu corpo brilhou, aparecendo nos arredores da aldeia, no lado oposto de onde ele havia entrado. Embora a frente da aldeia não tivesse nada, a parte de trás era cercada por uma parede de grossos troncos pretos conectados como um só. Não havia portas nem portões, o que deixou Leonel confuso por um momento, até que avistou uma pobre alma saltando do outro lado e caindo quase 100 metros numa fuga frenética. Apesar de seus melhores esforços, uma gavinha do que parecia ser uma fera que Leonel simplesmente nunca tinha visto antes atacou, batendo na perna da vítima que caía antes que ela conseguisse passar por cima. Um grito de dor ressoou quando o indivíduo encontrou sua perna explodindo em uma chuva enevoada carmesim. O corpo deles espiralou para o lado, fazendo com que a queda acelerasse em um ângulo descendente. Bang! Uma queda de 100 metros em um mundo da 7ª dimensão não era brincadeira, especialmente para uma existência da 5ª dimensão. Não importa o quanto você fosse um gênio. Apenas do seu ponto de vista, Leonel percebeu que o jovem havia quebrado praticamente todos os ossos do corpo agora há pouco. Acho que isso responde onde todos eles vão se machucar. Leonel olhou para cima. Apenas escalar essa parede de troncos de 100 metros já era uma façanha. Afinal, eles foram plantados na vertical e não na horizontal. Ter que fazer isso enquanto é perseguido por algo que poderia te matar com um único tapa. Bem, Leonel tinha a sensação de que havia uma tonelada de cadáveres do outro lado deste muro. Não há tempo a perder. Leonel ativou o segundo despertar do ramo de velocidade do fator de linhagem Sov-Staral. Uma estrada de ouro branco apareceu sob seus pés. Com um passo ele disparou para o céu com um controle hábil, os dedos dos pés batendo com força na parede de troncos e lançando-se para cima. Logo, ele desapareceu acima de sua altura. Capítulo 1275 Madeira. Ele foi embora? Já? Ele é um idiota? Ele só tem mais 3 horas, que escolha ele teve? Uma voz risonha respondeu. O local era a Vila 0012, dentro de uma cabana construída muito maior do que a maioria das outras ao seu redor. Porém, o artesanato era de má qualidade. Ficou claro que a cabine original havia sido construída muito menor antes que seu proprietário ficasse mais confiante e começasse a instalar acessórios adicionais. Não adianta se apressar se você está apenas indo para a morte. Neste ponto, podemos muito bem nem perder nosso tempo. Força tão rapidamente, mas a concentração aqui e a concentração na floresta estão em 2 níveis completamente diferentes. Dentro da cabine, 2 jovens estavam sentados. Eles pareciam imagens espelhadas estranhamente combinadas um do outro. O visual poderia ter sido absolutamente perfeito se não fosse pelo fato de eles usarem exatamente o mesmo uniforme que todos os outros usavam. Um tinha cabelos brancos e olhos pretos, enquanto o outro tinha cabelos pretos e olhos brancos. O primeiro tinha pele escura como a noite, enquanto o último tinha pele clara como o dia. No entanto, talvez a coisa mais interessante sobre eles fosse que suas feições eram idênticas nos fios individuais de cabelo em suas cabeças e até na leve inclinação de seus sorrisos. Esses 2 eram de uma família muito proeminente da 7ª dimensão, a família Libra. Se esta família fosse colocada numa escala de 1 a 10, onde uma seria a família mais fraca da 7ª dimensão e 10 seria a mais forte, provavelmente ficariam entre 7 e 8. Simplificando, ter discípulos entrando no Palácio do Vazio não era nem um pouco raro para eles, e isso era especialmente verdade com um par como esses 2. O irmão de cabelos brancos e pele escura, o 1. O irmão de cabelos pretos e pele clara, Droet. Os 2 obviamente planejavam fazer algo com Leonel, pelo menos para reduzir um pouco mais a competição. No entanto, também era claro que sentiam que Leonel não era digno da ênfase que lhe iriam dar, a julgar apenas pelas suas escolhas. A verdade é que os únicos que ainda estavam lutando e tentando conquistar pontos de vazio agora eram aqueles que estavam na base do totem, para começar. Aqueles que estavam confiantes em si mesmos estavam descansando e aguardando o término do limite de 3 horas. Sabendo disso, se Leonel não fosse uma ameaça, por que eles perderiam seu tempo arriscando sua condição máxima para a próxima seleção verdadeira? Era melhor que economizassem seus recursos e forças. Naquele momento, porém, uma batida inesperada veio da porta. Os 2 irmãos se olharam antes de levantarem a guarda. Só porque não viam Leonel como uma ameaça, não significava que haveria outras ameaças a serem observadas. Quando finalmente abriram a porta, a pessoa que encontraram foi Orinique, e quando ouviram o que ele tinha a dizer, os sorrisos maliciosos e enviesados dos 2 irmãos só se aprofundaram. Leonel já havia deduzido o que deveria fazer. Por mais irritante que Ocena fosse, ela ainda conseguiu deixar uma pista para ele. Construa sua própria cabana. A pergunta óbvia a ser feita para tal tarefa era como. Obviamente, este como não se referia à logística da questão propriamente dita, mas sim às questões mais auxiliares. Por exemplo, onde ele o construiria? Algum lugar estava bem? E depois, a mais importante das questões auxiliares. Onde encontraria a madeira para o fazer? Leonel não tinha certeza, mas tinha um palpite sobre 2 lugares. A primeira era mais óbvia e ficava além do muro de troncos pretos. A segunda era mais sutil, mas ainda assim exigia ir além das paredes, e era para trocar pontos de vazio pela madeira que ele precisava. Ao cair do alto das muralhas, Leonel percebeu que suas conjecturas estavam corretas. Ou, pelo menos, o primeiro foi. A primeira coisa que viu foi uma vasta nuvem de neblina. Até onde a vista alcançava, essa névoa cobria tudo. A segunda coisa que Leonel viu foram as copas e copas das árvores que mal conseguiam aparecer acima da cúpula de neblina. As árvores mais próximas da aldeia eram muito menores do que as árvores de 100 metros de altura usadas para construir as paredes, mas aquelas mais distantes só se tornavam cada vez mais altas a ponto de rivalizarem com as montanhas.
Essas árvores, porém, eram todas feitas de materiais muito resistentes e provavelmente eram a mesma madeira que compunha tantas cabanas. Com um voxox, Leonel disparou através da cúpula de neblina, deixando para trás um pequeno buraco que foi rapidamente envolvido por todos os lados. Mas, no momento em que fez isso, suas pupilas se contraíram. Nesse momento, as roupas de Leonel explodiram numa nuvem de cinzas. A concentração da força anárquica era pelo menos o dobro aqui, e embora isso ainda a deixasse na faixa de partes por vários bilhões, era mais do que suficiente para deixar Leonel nu. Com uma batida forte, Leonel caiu no chão. Seus joelhos sofreram instantaneamente um forte choque. O chão não lhe deu nenhuma margem de manobra, fazendo com que todo o choque fosse transferido para seus ossos. Se não fosse pela robustez de seu corpo, ele provavelmente teria sofrido uma ou duas fraturas. Tem que se ajustar a este mundo. Deveria ter usado uma técnica de movimento para me desacelerar. Leonel fez uma anotação mental e calculou tudo em sua mente. Depois de um momento, ele sentiu que entendia seus limites, pelo menos dessa forma. Leonel deu um passo à frente depois que o choque do choque diminuiu e pressionou a palma da mão na árvore mais próxima. Aquela criatura que havia atacado antes provavelmente ainda estava por perto, então ele não queria ficar no mesmo lugar por muito tempo. Mas ele precisava entender isso antes de seguir em frente. Esta árvore é... Leonel entendeu naquele momento que ele estava definitivamente certo. Tinha que haver outro método para negociar esta madeira. Sem falar na dificuldade de derrubar uma árvore como essa, apenas a ideia de tentar içá-la sobre um muro de 100 metros de altura era uma tarefa difícil até para ele. Naquele momento, o olhar de Leonel se estreitou de repente. Está chegando, já está preso em mim? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.